Olá, aquele abraço. Estamos iniciando mais um TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Obrigado, Ilhéus, obrigado, Itabuna, pela grande audiência. Cidades pioneiras na TV por assinatura em todo o norte e nordeste do Brasil e também no centro-oeste. Muito obrigado pela grande audiência, tá bom? Olha, você que mora em algum local onde não tem a operadora TVC, você pode assistir a TVI através do YouTube, no canal TVI Oficial. Inscreva-se no canal, ative o sininho, faça parte dessa comunidade aí no YouTube, né? Já são mais de 13 mil inscritos, estamos perto dos 14 mil. Obrigado aí a vocês e vamos espalhando essa informação por aí, tá bom? Estamos também no Facebook, na página TVI Play Live. Você também pode seguir o Instagram da TVI Oficial e você pode também se comunicar com a gente pelo WhatsApp, né? Anote aí o número do WhatsApp, faça parte do nosso programa, interaja com a gente, mande vídeo, né? Celular na horizontal, você grava um vídeo e mostra aí como está a sua rua, seu bairro, sua cidade, né? Seja repórter por um instante aqui no programa. Você também pode nos acessar pelo nosso stream tviplay.com.br e lá você vai encontrar, além de todo o conteúdo da TVI, notícias para ficar atualizado minuto a minuto o que está acontecendo no Brasil e no mundo, pela maior redação de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, do Jornal à Tarde, nosso parceiro, há mais de 100 anos informando a população do Brasil, tá bom? Tem também o nosso aplicativo, que é TVI Play Brasil, na loja de Android, você pode baixar e fazer parte dessa comunidade aí que já passa dos 15 mil que já baixaram o nosso aplicativo, hein? Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Nós estamos falando aqui de Itabuna, do Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem próximo a Ilhéus, a menos de 1 quilômetro de Ilhéus, em plena Mata Atlântica, com um visual esplêndido aqui da cidade de Itabuna, hein? 180 graus aqui, dá para ver a cidade inteira. Os termômetros marcam nesse momento 26 graus, lembrando que a mínima hoje pela manhã chegou a 18 graus até as 6 da manhã e a máxima não vai passar dos 28 graus a partir do meio-dia, tá bom? Não há previsão de chuva forte no decorrer do período, apenas algumas precipitações, o dia vai ficar aí nublado, parcialmente nublado, mas o sol predomina em alguns momentos. Ilhéus, da mesma forma, a mínima foi de 20, a máxima não vai passar dos 27 graus a partir das 11h30. Nesse momento, no centro de Ilhéus, termômetros marcando 26 graus. A previsão é que o sol predomine aí durante todo o dia. Olha, gente, é mais uma semana que começa, graças a Deus, e a gente está aqui para mais um programa. E na segunda, você já sabe, a gente tem um quadro aqui, PQP, com a jornalista Maria Antonieta, né? E hoje tem aí o PQP muito quente, né, Eston, né? Tem denúncia aí vindo por aí. Bom dia. Bom dia, Barbosa, bom dia a todos. Notícia muito feia sobre Itabuna e outra sobre Porto Seguro. A de Itabuna envolve um contrato muito estranho feito pela Câmara para contratar uma gráfica para fazer itens personalizados para eventos. Em julho, esse contrato foi assinado, faltando 6 meses para o fim do mandato do atual presidente. Tá feio. E lá em Porto Seguro, já 3 juízes afastados. É muito feio e a situação pode piorar com outras pessoas indo até serem detidas. Bom, e como hoje é segunda-feira também, é dia do quadro Ela por Elas, com a advogada Úrsula Matos, que já está aqui com a gente e vai dizer qual é o destaque de hoje. Bom dia, Úrsula. Bom dia, querido telespectador, bom dia você que nos assiste. Hoje é a última segunda-feira do mês de agosto, do Agosto Lilás, e portanto a gente tem uma convidada especial, a Ailana. Hoje a gente vai falar sobre a mudança de vida da Ailana depois que lhe foi deferida a medida protetiva. Ok, então daqui a pouquinho o quadro Ela por Elas. E olha, no programa de hoje a gente vai falar também, né, além de falarmos de política, das notícias factuais, temos o destaque aí para o esporte, né? O Bahia jogou ontem, não encantou, né? Acabou empatando aí com o Botafogo. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder agora, que é o Fortaleza, né? Com muito mérito, o Fortaleza está aí querendo ser campeão brasileiro pela primeira vez aqui no Nordeste. E também temos aí o Vitória, que jogou em São Paulo e decepcionou mais uma vez. Jogando contra um time misto, acabou perdendo, né? E poderia ter sido pior.
Poderia ter sido uma goleada, mas no segundo tempo São Paulo poupou mais jogadores e acabou facilitando as coisas para o rubro-negro baiano, que diz aí que o campeonato dele é outro. A gente vai tentar entender essa fala do Carpini depois do jogo contra o São Paulo, tá bom? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no programa. Vamos começar então com a Úrsula Matos no quadro Ela por Elas. Vamos lá com a vinheta e já já a Úrsula começa a falar. Do mês de agosto, Lilás, e nós vamos falar novamente para você sobre a importância de se posicionar, de quebrar o silêncio como primeiro passo para romper todo e qualquer ciclo de violência. Ilana, querida Ilana, nos deu a honra de recebê-la hoje aqui nos estúdios, né? A honra é sua, mas é nossa também. Fico muito feliz. Muito por feliz pela estar, oportunidade. seja bem-vinda. Poder encorajar outras mulheres. Seja bem-vinda. Eu tenho certeza que a história da Lana vai tocar em você e vai te mostrar a importância de se posicionar. Bom, Lana, muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui, é um prazer receber e ouvir um pouco da sua história. E eu queria que você contasse um pouco para os nossos telespectadores por que foi necessário você pedir às autoridades policiais e judiciais a medida protetiva. Em qual contexto você estava inserida? Assim, Úrsula, bom dia a todos e todas que nos escutam, nos assistem. Assim, a partir do momento que você decide não mais viver aquela situação de violência e vai registrar a denúncia contra o seu algoz, você fica em uma situação de vulnerabilidade ainda maior do que você vivia antes. Né? Porque antes você aceitava aquilo tudo e quando você decide pôr um fim, romper o silêncio e denunciar o agressor, você fica mais exposta, mais vulnerável, você acaba inflamando ele, né? Ainda mais. Então, a medida protetiva, ela, para mim, e acredito que para todas as mulheres que vivem em situação de violência, ela vem consagrar a denúncia, né? Ela vem efetivar o cumprimento da segurança que você busca ao denunciar. A denúncia por si só é um registro formal, que não lhe traz sensação de segurança, pelo contrário, e amedronta ainda mais. Agora, a partir do momento que o judiciário te coloca, te institui a medida protetiva e te direciona para a ronda, para o acolhimento, para a escuta, para o monitoramento, aí você tem a sensação de segurança e consegue continuar a sua vida. É o que aconteceu comigo. Então, não é uma imposição do judiciário. Sim. A ronda, né, Maria da Penha, você fica livre para escolher se você quer ou não as visitas. Sim. E eu optei pelas visitas, venho sendo assistida há quase 3 anos. Ótimo. Não tenho vergonha de ter a ronda na minha porta, são amigos, são acolhedores. E é bom que as pessoas ao redor vejam que eu quis dar um baixo naquela situação. Qual tipo de violência, Lana, você sofria, assim, só para contextualizar? Todo tipo de violência, né? Violência física, violência psicológica, violência patrimonial, todo tipo de violência eu sofri. Foram 13 anos nesse relacionamento. E nunca foi diferente. E nesses contextos, nesses episódios de violência, você tem um filho pequeno? Ele presenciava ou ele era preservado? Não, a criança... O agressor, ele não tem filtro. Ele não vai poupar a saúde mental dos familiares, do filho, de ninguém, né? Então, muitas vezes as mulheres permanecem nesses relacionamentos achando que vai ser melhor para a criança, que o rompimento vai trazer uma situação ainda pior. Entenda que nada é pior do que o que você já vive. E de expor seu filho a essa exposição, né? É um trauma que você vai levar anos para reparar. Então, cada dia que você continua nesse relacionamento, nesse ciclo de violência, são traumas acumulados na mente dessa criança. Sim. Né? Então, os estragos são ainda maiores. Você precisa decidir por romper esse ciclo. E O meu filho, ele, por várias vezes, ele enfrentava mesmo o pai. Ele muito pequeno ainda, com 3, 4 anos. E assim, era... Até hoje ele tem 8 anos. E a terapia hoje é voltada para melhorar essa relação dessa criança com esse pai.
visto os traumas que ele colecionou, né, enquanto permanecemos juntos. E quando foi, Lana, que você disse assim, não, para mim chega, basta, não dá mais, eu realmente preciso sair? Teve, claro que há um acúmulo, né, de situações, elas se tornam mais reiteradas, o palavrão de hoje se torna, é uma coisa gradativa, É o tapa né? de amanhã. Mas quando foi que você disse assim, ó, não dá mais, eu preciso realmente romper? Úrsula, quando eu vi o meu filho ainda muito pequeno, com 4 anos, reproduzindo o comportamento do pai agressor, foi o que despertou em mim uma vontade assim incontrolável de romper aquele ciclo. Quando eu vi que ele ia se repetir na vida do meu filho, eu estava criando um agressor. Né? Porque é a imagem que a criança tem de cuidado é aquela. São e os ele vai exemplos, crescer né? normalizando aquilo. Então, quando eu vi o meu filho tratando a secretária mal, gritando com as pessoas, perdendo a imagem de respeito com a figura materna, eu falei, é o momento de romper. Porque ele não merece ser um agressor. Porque a gente constrói agressores. Sim. E eu falei, não, na vida dele vai ser diferente. Amém. Que bom que você conseguiu, vamos dizer assim, uma motivação maior para romper Foi a minha mola o ciclo. propulsora. Foi ver o meu filho reproduzindo o que eu abominava e o que eu sofria. E o que significa a medida protetiva para você, Lana? Assim, eu sei que você já falou sobre a importância, sobre... É um divisor de águas, é assim? Completamente, paz. Paz. Né? Você não pode achar, a mulher que sofre violência não pode equivocadamente achar que vai ser possível manter uma relação harmoniosa com seu agressor após o rompimento. Entenda, se ele não foi respeitoso durante a relação, por qual razão ele seria após o término? Então, a gente precisa acionar o judiciário, precisa formalizar, principalmente quando tem criança, quando tem filhos menores, todos os acordos devem ser judiciais, nada verbal. Sim. Né? E manter o afastamento. Não é possível uma relação civilizada, harmoniosa com o agressor. O agressor ele é uma pessoa desajustada. Em É uma regra, pessoa sem cura. em regra, É uma sem pessoa limites. sem cura, sem limites. Né? Eu vou entrar um pouco assim na tua situação, porque eu sei um pouco do que você viveu no sentido de ter sido ameaçada diariamente, até com armas de fogo dentro de casa. Até com armas não, com várias armas de fogo, né? E o meu filho, inclusive, via isso, presenciava isso. Então você não tem que... Ele não tinha porte, mas andava armado, inclusive todo dentro tipo de casa. arma, sim. E se utilizava desses instrumentos para te intimidar. Né? Hoje você consegue encaixar a tua vida dentro de um contexto de uma certa normalidade? Já voltou a fazer alguma coisa? Consigo, é possível recomeçar. Consigo porque eu fiz tudo da maneira legal, né? Me preservando, buscando me preservar. Você não tem que ter medo do agressor, querer poupar o agressor, porque ele não vai medir esforços para destruir a sua saúde mental, né? O seu psicológico, o seu emocional. Então, você tem que recorrer a todas as ferramentas que o judiciário dispõe a seu favor. E em relação ao que você viveu, mesmo diante desse contexto de muita agressividade, com utilização de armas de fogo, aconteceu também do agressor tentar vilipendiar a tua imagem? Falar para outras pessoas que a culpada era você, que ele não fazia nada disso, que você era mentirosa? Com certeza, né? Inclusive, era um motivo de ameaça. Se você sair de casa, todos vão achar que você está depressiva, porque eu vou falar isso para as pessoas. Né? Então, a mulher, ela tem que se resguardar, né? Compartilhar aquilo, porque as pessoas percebem, mas não se envolvem, Úrsula. É muito difícil, a gente tem que encorajar as pessoas a denunciarem. Se você está vendo que uma mulher é agredida, que uma mulher sofre, denuncie, porque muitas vezes ela não tem a oportunidade de ligar o 180, de ligar o 190. Ou forças, né? Ou ela não tem força. Não tem, às vezes o emocional dela, ela está tão atolada naquilo que ela ouve diariamente, naqueles xingamentos, que ela acaba acreditando que ela de fato é o que ela ouve. Que ela é louca, isso. que ela é desequilibrada, Isso. Então, que a mentirosa é ela, que ela está inventando coisa, aumentando. Não julgue uma mulher que sofre violência doméstica. Porque é muito pesado você viver aquilo diariamente, 24 horas, sendo diminuída, sendo menosprezada, sendo hostilizada. Então, se você tem a oportunidade de denunciar, denuncie. Ajude. Estenda a mão para essa mulher, porque muitas vezes é só isso que ela precisa, né? Assim, não são todas as mulheres que conseguem sair dessa situação sozinha, é preciso uma rede de apoio,
E a rede de apoio, muitas vezes, a gente encontra em grupos, em comunidades, na igreja, na escola do filho, o vizinho... Na família. Na família, né? Quando você tem um parente ou outro que queira te acolher, porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de se indispor, medo de se envolver. As ameaças que eram voltadas a você se estendiam aos seus familiares? Com certeza. Você está achando que porque você tem pai e tem mãe, eu também chego neles. As amigas eram pouquíssimas, super restrito o ciclo de convivência. Porque ele não quer que as pessoas enxerguem o que você de fato vive. Então, aos olhos dos outros, o relacionamento é perfeito. As pessoas precisam saber e precisam intervir, não podem ter medo, né? Eu já cheguei várias vezes a gritar por socorro e ninguém ouvia. Não é que as pessoas não ouviam sim, mas tinham medo de se envolver. De ligar para a polícia Tinham e denunciar a medo, situação. Medo, porque amanhã ele também vai ser perseguido. Sim, Entende? sim. Então você precisa acionar o judiciário, precisa usar todos os recursos que ele dispõe a seu favor. Sim. Para que você possa ter um recomeço. E é possível. Eu hoje sou o exemplo de que é possível recomeçar sem medo, sem viver presa ao passado. Sim, né? sim. E ter um novo fôlego de vida. Eu quero falar sobre duas situações, porque agora que você falou do judiciário, eu queria falar sobre duas situações com você. Primeiro, eu quero te perguntar sobre se houve descumprimento dessas medidas protetivas, porque a gente está falando do perfil de um cara agressor, de um cara que parece não ter medo das autoridades policiais, das autoridades judiciais. Então, eu quero saber, no teu caso, eu já sei a resposta, mas eu quero que você verbalize. Tiveram episódios de descumprimento da medida protetiva? Sim, várias vezes, reiteradas vezes, né? O juiz, ele determina, de acordo com a gravidade da denúncia, ele determina uma distância que o agressor deve manter da vítima. E várias vezes essa medida foi descumprida, o que não significa que por conta do descumprimento você vai se acovardar. Ah, não vou denunciar, não vou solicitar a medida porque não dá em nada. Dá sim, dá em prisão. Dá em prisão. Dá em prisão. Isso. E se você não tiver a denúncia, fica ainda pior, porque dá em feminicídio. Verdade. Né? Então, assim, hoje... Ele não pode mandar mensagem para você, não, WhatsApp, zero contato, e-mail? Zero contato, não pode se aproximar da escola do meu filho, tendo em vista que eu sou a detentora da guarda, a guarda é unilateral. Então, assim, uma série de restrições que ele tem que cumprir. E a qualquer descumprimento, quando não dá em nada, quando a autoridade policial não é informada. Sim. Eles não podem agir sobre algo que eles não têm conhecimento. Sim, claro. Mas a partir do momento que você informa que houve um descumprimento, relata, ele é acionado. Boa. Ele vai ter uma prisão preventiva decretada e ele vai entender que agora ele não faz o que ele quer. Oi, Lana, e desculpe interromper aí, você hoje consegue ter uma vida social normal? Consigo. As pessoas temem por mim. Algo fala assim, nossa, mas você não tem medo mesmo? Eu falei, não tenho medo não, porque foram muitos anos encurralada. Foram muitos anos de medo. Mas você se sente segura, desculpa, aí você se sente segura com essa medida protetiva? Me sinto, por incrível que pareça. Os familiares, os amigos que conhecem Você a dorme pessoa, bem, tranquila? Tranquilamente. Assim, eu não tenho não faço nenhum tipo de terapia, não faço nenhum tipo de acompanhamento, embora as pessoas me aconselhem, eu aconselho também a pessoa que vive essa situação por tanto tempo, né, a fazer para se recuperar. Mas eu digo que o meu filho foi a minha cura, né? Eu tive que ser por ele, é todo o exemplo que ele nunca teve, e isso me motiva a seguir. Eu não tenho medo, não. Hoje eu faço minha caminhada tranquilamente, eu vou à academia, eu tenho uma vida normal, porque não tenho uma vida social ativa, porque ao longo desses 13 anos existia um gargalo ali de relacionamentos, né? Não tenho amizades assim, mas vivo tranquilamente, sem medo, com a sensação de segurança, sem Ele medo. é o pai do seu filho? É o pai do meu filho, sem medo. Me conta uma coisa, conta pra gente. É possível recomeçar. A tua guarda sempre foi unilateral? Não. Ou isso mudou? Mudou. E quando mudou, isso te trouxe mais alívio, mais conforto para esse sentimento de segurança fortalecido hoje ou não? Conta pra nós como era essa guarda. A guarda é aquilo que eu falei, por experiência própria, e eu não aconselho as mulheres a fazerem acordos verbais com os agressores, porque eles não vão lhe poupar. E assim eu fiz logo no começo, não quero me indispor com essa pessoa, tudo que ele quiser eu vou fazer, para que fique confortável para ele. E aí assim eu fiz. E aceitei um acordo onde o meu filho ficava uma semana comigo, uma semana com ele, uma semana comigo e uma semana com ele.
E isso foi péssimo. Uma guarda alternada, uma praticamente. Guarda alternada que nem existe. Não é nem compartilhada, Não, alternada, que nem alternada. existe, diga-se de passagem, que não é aceito pela legislação pátria. Não. E foi assim terrível porque uma vez que o agressor não tem mais acesso à vítima, ele vai usar de qualquer artifício para conseguir lhe intimidar. E ele usava da criança, né? Então, cada vez que a criança ia e voltava agressivo, voltava ríspido, com palavras chulas, Palavrões. muitos palavrões e direcionados a mim. E aí eu fui percebendo que a criança estava perdendo a referência de mãe, de respeito, porque ele era orientado pelo pai, que quem mandava era o pai, quem manda é o pai. E o comportamento na escola, com os colegas, com Muito professores? agressivo, advertências recorrentes, né, semanais. Então ele já estava estereotipado de criança problemática. E eu falei, não, temos que agir. Temos que agir porque o dano que eu saí dessa relação para evitar que essa criança, primeiro pela minha integridade física, emocional. Vocês moram na mesma cidade? Na mesma cidade, moramos na mesma cidade. E aí depois pela criança. A criança reproduzindo o comportamento do pai. E aí essa convivência prolongada permaneceu, o comportamento da criança permaneceu mesmo. Não rompeu essa referência de comportamento que a criança tinha. Eu falei, não, a gente tem que agir. Foi quando, graças a Deus, graças à atuação, né, de doutora Úrsula como profissional, conseguimos reverter a guarda unilateral. Porque assim, a mulher tem que entender que a palavra dela por si só basta, né, para o registro da denúncia. Isso. Mas como eu sofri ameaças diversas de que eu seria tida como louca, eu passei a registrar essas agressões. Então eu tenho muitos registros de agressões, de ameaças com arma, de ameaças de morte. Então, com certeza, o meu algoz, ele não imaginava que seria surpreendido dessa forma, né? Porque mesmo com todo esse histórico, com a medida protetiva, você se submeteu a um acordo de guarda alternada pra evitar. e isso se prolongou por algum tempo. Por quase 2 anos. Foram quase 2 anos. E foi muito danoso para a criança, né? Para o meu filho. Até hoje ele faz terapia, vai fazer por um longo tempo para melhorar essa relação com o pai e entender que mulheres, meninas e todos merecem ser tratados com respeito. E quanto mais exposição de uma criança a um pai agressor, Ele vai com reproduzir. perfil, ele vai reproduzir. Ele vai Né? reproduzir. Então é uma questão de se posicionar, buscar pela própria integridade física e psicológica, mas ir além. Preocupar-se com o bem-estar emocional e psíquico do próprio filho. Ele né? não pediu para existir, ele não merece viver aquela situação e não merece se tornar um agressor. Com a Como ele vai ser um reversão, agressor. com a reversão da guarda, né? Que era, na verdade, não era compartilhada. Faz. Nos moldes que você falou, alternada. Alternada. Para a unilateral, você consegue já sentir uma mudança Nossa. comportamental no seu filho? Significativamente. Na escola, em casa, uma criança. Ele sempre foi uma criança amorosa comigo. Né? Então, assim, tinham picos que ele voltava muito agressivo. De eu chorar e falar, eu tô perdendo meu filho. Né? Eu rompi, paguei o preço, apostei, vou denunciar, todo mundo temeroso. Eu falei, vou denunciar porque eu tenho que resgatar essa criança. Mas essa criança, infelizmente, ainda precisa conviver com o pai. Mas que tipo de exemplo, que tipo de figura paterna esse homem vai ser para essa criança? Ele não vai tentar melhorar pela criança, ele não vai mudar. O agressor não muda. É triste, mas ele não muda. Não é amor pela criança. É vingança da mãe. E aí, hoje ele não tem acesso ao filho? Hoje, ele só tem acesso a cada 15 dias. Ah, cada 15 dias. A cada 15 dias. E assim, foi uma vitória muito grande. O comportamento da criança, no ambiente escolar, no ambiente familiar, as relações sociais. É outra criança. Né? Então, foi um ganho imensurável. Quando você fala assim, que você acredita que fosse uma perseguição a você, e eu também concordo, eu quero fazer uma pergunta para tentar elucidar algumas dúvidas. Ele tem outros filhos? Tem. Ele tem outra filha. E como é o comportamento dele como Outro pai? casamento. Tem outra filha, inclusive essa outra filha Mas anterior ao seu casamento? anterior. Essa outra filha, ela inclusive ainda tem uma denúncia dele de abandono afetivo. Porque é uma filha que ele não reconhece, né? Ele faz questão, inclusive, de falar para o meu filho que não tem. Meu filho sabe da existência dessa irmã, conversa com essa irmã. E ele fala, não, papai só é pai seu. Só é seu pai, não tem outra irmã. Então, como que você consegue abandonar um filho
excluí-lo da sua vida e amar outro. Então não é amor pela criança, é perseguição pela mãe. Né? Eu estou falando de um genitor, eu não considero nem pai, um genitor que até os 4 anos de idade não sabia o que era dar um banho no filho e de repente quer ser pai. Quer ter livre acesso à criança. O livre acesso não é a criança, é a mãe. É a mãe dessa criança. Essa outra filha mais velha dele, do relacionamento anterior, chegou a distribuir uma ação judicial por abandono afetivo. Teve êxito, você sabe dizer? Quer dizer, então, uma indenização por abandono afetivo. Quer dizer, então, em relação à filha mais velha, ele não é pai. E em relação ao filho mais novo, ele quer ser o pai, inclusive de uma guarda alternada. Para que o poder de ingerência dele sobre a sua vida se perpetue através da convivência com a criança. Exato. E o pior é que isso aí serve de argumento, né, perante ao juiz, né? Sim. No momento de decidir a guarda, né? Sim, sim. Em algum momento, Lana, ele se utilizou de algum recurso para tentar fiscalizar você? Por exemplo, um relógio? Conta para nós, certeza, assim. Eram chamadas de vídeo que eu tinha que monitorar, né? Porque aquelas chamadas, ele pedia mesmo à criança, tire foto da sua casa, tire foto de tudo que eu quero ver. Quem vai na sua casa? Você tem tio? Quem é que vai? O tio é o namorado? Isso, querendo saber se eu estava me envolvendo com alguém. Dê um smart, um relógio inteligente para a criança. Tire foto de tudo. Então, assim, são várias com GPS, tentativas. Com GPS, com chip, tudo bonitinho. Onde tu ia, ele sabia que tu estava indo com a criança. E eu me surpreendi com aquilo. Tô em casa, meia-noite, o menino conversando. Eu falei, o que está acontecendo, filho? Eu estou falando com meu pai. Pelo relógio. Pelo relógio. E aí, assim, de forma muito sutil, eu preciso ser sábia e passar para o meu filho que aquilo não é normal, sem também colocá-lo contra o pai. Né? Eu não posso ter esse papel. Que aí já vira alienação parental. Ele tenta várias vezes. Então, assim, tem que ter um jogo de cintura muito grande. Uma linha tênue, né? Tem, mas delicado. independente desses obstáculos que venham a surgir após o rompimento ainda é a melhor decisão. Né? Você vai ter que administrar essa situação por algum tempo, até que a criança tenha maioridade, entenda o que é melhor para ele. Mas a sensação de paz e a paz, de fato, instaurada na sua vida, não tem nada que... O rompimento é bom para as duas partes, né? Sim. Porque, como homem também, eu tento entender o outro lado, embora errado, né? Mas se ele fizer uma bobagem, arruina a vida dele, do filho, né? Exatamente. Né? Então, hoje mesmo eu estava vendo um caso no Ceará, foi descoberto um crime que aparentemente teria sido um assalto. Sim. E a polícia investigou e viu que o marido daquela mulher, antes do acontecimento, esteve no shopping, teve uma reunião com 2 pessoas e aquelas 2 pessoas cometeram o assalto. Então não foi o assalto. Foi algo Foi um programado. crime premeditado, né? Isso. E aí o bandido confessou que ele teria feito, inclusive antes do assassinato, um seguro em nome dele, da mulher, para ele. Meu Deus! E o pagamento pelo crime seria a apólice do seguro. Quer dizer, ele usou o seguro para pagar o crime contra a própria mulher, né? Meu Jesus! Então você vê a mente de uma pessoa quando está com raiva, doentia. é que faz, né? Quer dizer, uma figura dessa... acabou a vida dele. Ele, né, por mais psicopata que ele possa ser, ele nunca mais vai ter uma vida normal, né? Sim, verdade. Mesmo que a cadeia seja curta, que não seja uma pena longa, né? Porque no Brasil, hoje em dia, 1/3 da pena já tá bom, né? Sim. Mas a mente dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma, né? Mas sabe ele cometeu um crime contra a mulher que ele viveu, a mãe dos filhos dele. É brincadeira. Né? Os filhos nunca vão perdoar, não tem Pois é, então Mas a maioria, é uma situação complicada. A maioria deles, Barbosa, cega. Na hora do crime cega. Cega, completamente. Ao ponto de esquecer que vai ficar preso, que vai ter retaliações, você vê como consequências. Por exemplo, né? Como foi o caso dela. Ela namorou, eles se gostaram, se amaram, casaram, né? Sim. Quer dizer, ninguém imagina que isso vai acontecer. Aí no momento de raiva, vem aquela cegueira que esquece tudo, né? A pessoa passa a ser uma inimiga ali naquele momento. É uma loucura isso. Uma loucura. É uma sensação de posse, de propriedade, né? Onde por diversas vezes o meu agressor, ele falava, pode ligar para a polícia que eu vou ser preso, mas daqui você não sai. No namoro, ele já te indicava, já te dava alguns indícios? Já. A gente tenta mascarar por ser cômodo, por não querer romper,
acha que é cuidado, não é cuidado. Nada em excesso é cuidado. É saudável, não é. Então, ele vai cuidar, vai me proteger? Não, ele vai te agredir. É porque tem isso no imaginário também, né? Da proteção, né? Do cuidado e tal. Então... E de que a gente vai conseguir mudar o homem. Não vai. Que a gente é clínica de reabilitação. Infelizmente, tem muita mulher acreditando até hoje que é clínica de reabilitação de marmanjo. Vamos orar. Eu quero dizer, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer campanha. Eu quero dizer para você que me assiste que clínica de reabilitação é clínica de reabilitação. E você é você. Você não tem que aceitar lixo na sua vida. Portanto, ó, pornografia, vício em alcoolismo, vício em drogas, em bebidas, vício seja lá qual for, um perfil violento, tudo isso tem que ser tratado através de profissionais competentes. Psicólogos, psiquiatras, clínicas de reabilitação competentes para cada área de vício que for detectado. Você não é essa profissional que vai reabilitar esse cara. Ao contrário, você certamente vai ser vítima de tudo quanto esse vício e esse comportamento agressivo vai trazer a título de consequência para sua vida. Essa é a realidade. Se a gente começar, Barbosa, a identificar os sinais, quando do início dos relacionamentos, provavelmente a gente vai conseguir frear índices assustadores de violência já em noivados, em uniões estáveis e casamentos. E, por consequência, a gente vai conseguir frear os altíssimos níveis de feminicídio. Então, existem maneiras... Mas tudo é impunidade também, O sentimento de impunidade o crime em é geral real. no Brasil. O Sim. crime no Brasil. Não for nem falando só sobre a mulher, né? Porque Sim. isso já vem há anos, né? Só todo. que agora virou feminicídio. Mas sempre houve o crime passional, crime não sei o quê, né? Sim. Tudo é impunidade. Porque quando você sabe que vai ter punição, você pensa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? Sim, verdade. Mas hoje virou banalidade, né? Verdade. É o crime e em geral. imaginar que até outro dia, né, a violência contra a mulher, ela podia ser relaxada com a cesta básica ou com um serviço comunitário. Então, hoje, a gente vive ainda um cenário com altíssimos índices de violência contra a mulher. Vivemos. O 18º Anuário de Segurança Pública nos indicou que todos os tipos de violência contra a mulher cresceram assustadoramente. Então, a ameaça cresceu, violência psicológica cresceu, número de feminicídio cresceu, gaslight cresceu, stalking cresceu, outros tipos de perseguições físicas em contextos virtuais cresceram, só que também temos um ponto positivo, se é que a gente pode imaginar como um ponto positivo dentro do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O número de denúncias e de registros também cresceu. O que quer dizer que as mulheres estão sentindo mais segurança e se sentindo mais encorajadas a quebrar o silêncio para romper o ciclo de violência. Delegacia especializada, de atendimento à mulher. Todo um conjunto de ações, né, de políticas públicas que fortaleceram isso. Porque antigamente a mulher ia procurar quem? Um delegado numa delegacia comum, cheio de policiais machistas. Sim. E que infelizmente é a realidade de muitos municípios que não tem ADA ainda. A mulher chega lá. Eu outro dia estava, inclusive, em Piauí, acompanhando alguns clientes na delegacia. E, inclusive clientes da minha família, pessoas da família, uma situação familiar. E no período que a gente estava lá, Toné, diversas mulheres chegaram para denunciar situações de violência doméstica. Uma delas, inclusive, em que o marido tinha acabado de ir na casa, além de ter quebrado tudo, ainda levou o botijão de gás. É brincadeira? Levou o botijão de gás. Depois que quebrou a casa toda, levou o botijão de gás. E aí o escrivão que estava lá disse assim, olha, a delegacia está cheia, porque de fato eu estava acompanhada de mais 6 pessoas. A gente está registrando esse BO aqui antes mesmo do almoço, é uma coisa continuada, e não tem horário para acabar. Então a senhora volte depois. Eu digo, não, eu faço questão que o senhor interrompa o trabalho, porque o que a gente está fazendo aqui é uma coisa séria, mas não é uma coisa urgente. Então eu faço questão que o senhor interrompa o nosso atendimento para atender essa mulher. Porque não é possível que ele vai dizer para uma mulher que acabou de chegar de casa, com a casa toda quebrada, o botijão roubado, com esse cara podendo voltar lá para pegar uma arma, uma faca e fazer uma coisa pior, dele dizer assim, você volta depois, em outro momento. Porque a gente doutor, tá aqui... eu já vi situações de dividir até os garfos, faca, tudo. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira isso. É brincadeira. É uma coisa ridícula isso. Mas acontece, e é mais frequente do que a gente possa imaginar.
né? Então, é preciso realmente, para os lugares que a gente não tem um atendimento através da DEAN, que é um atendimento especializado, é preciso haver sensibilidade, um atendimento humanizado de toda e qualquer autoridade policial, de todo e qualquer servidor que, porventura, esteja lotado naquela comarca. Por quê? Uma mulher, para chegar a se direcionar a uma delegacia, no caminho, Barbosa, ela já pensou nos filhos, na família, na sociedade, nos julgamentos, na exposição, na humilhação, na vergonha e no medo. E quando ela chegou ali, ela chegou achando que naquele lugar ela iria encontrar acolhimento. Úrsula, eu vou relatar uma situação que eu ainda não falei para você, mas que algum tempo atrás, ainda no namoro, a delegacia da mulher aqui em Itabuna era na Praça da Bandeira. É, Tem muito tempo. tem. E eu fui lá e perguntei, se eu fizer uma denúncia, o agressor vai ter conhecimento? Vai. Eu saí. Saí envergonhada, com medo, não falei para meu pai nem para minha mãe, guardei aquilo comigo e fui para São Paulo, né? Casamos, fomos para São Paulo. Em São Paulo teve uma situação que eu me encorajei a ligar para 190. Liguei, a viatura veio, as pessoas que estavam em volta, ninguém teve coragem de testemunhar e relatar o que tinha acabado de acontecer. E que viram. E mais uma vez, ficou por isso mesmo. E o próprio policial em São Paulo, ele perguntou, é a primeira vez, senhora? Eu falei que eu denuncio, sim. Eu tenho coragem, sim. Ele riu. Foi uma ocorrência, apenas mais uma ocorrência. E poderia ter acabado em um tragédia, feminicídio, mais uma estatística, mais um número na estatística. É. E aí você vai se fortalecendo. Você tem duas opções. Ou você se intimidar ainda mais e ir afundando cada vez mais, ou se encorajar. Ou encarar de frente. Eu falei assim, não, agora vai. De um jeito ou de outro vai. Eu estou farta. Meu filho não merece isso. Tem que dar um basta. Mas não Mas tem não muitas é mulheres que errar, pensam o contrário, que são porque desencorajadas. Elas se deparam com esse tipo de situação. Sabe? De chacota, de, mas mulher gosta de apanhar, tá? Porque gosta. A gente ouve muito. Tem mulher que gosta de Até apanhar. desestimuladas, né? Fica desestimulada, né? Não fortalece. E muitas vezes também a questão é patrimonial. Vai dividir. Como é que eu vou não tenho ficar? onde morar. Como é que vai ficar? Você tem que ficar viva. Seu padrão de vida vai Apenas cair. isso, né? Se você se preocupar apenas em ficar viva, todo o resto vai ser suprido. Com Então, certeza. tem que denunciar. Lana, qual o recado para a gente finalizar? Porque eu acho que já estamos com o tempo estourado. Qual o recado que você dá? Eu quero você dando esse recado, olhando para aquela câmera, porque tem outras mulheres te ouvindo que precisam do seu recado de encorajamento. Existe vida após um relacionamento abusivo? Qual o recado que você deixa para as mulheres que nos assistem? Existe, assim. Eu sou o exemplo de um recomeço. Eu não faço terapia, eu não carrego cicatrizes, mas hoje elas não doem, não me machucam mais. E não vai ser fácil. Você vai denunciar, vai romper o ciclo, não vai ser fácil. A gente não pode romantizar que o pós-denúncia vai ser mil maravilhas, mas ele é necessário para que você continue viva. Né? É possível recomeçar. Eu estou vivendo um lindo recomeço e eu gostaria que cada uma dessas mulheres que hoje sofrem violência, que estão inseridas nesse contexto, tenham também a oportunidade de ter esse recomeço. É possível. Ô, doutora, eu acho doutora, que é um lindo recado, hein, para a gente finalizar o nosso Agosto Lilás aqui na TVI. Eu tenho uma pergunta interessante. É sobre as medidas protetivas, né? Tem prazo? Quem define o prazo? Termina? Como é, doutora, isso? As medidas protetivas de Ailana hoje estão estendidas por prazo indeterminado. Ah, tem prazo indeterminado. Indeterminado. Ela pode pedir a suspensão desse prazo? Se houver uma reconciliação, diga uma hipótese aí. Se houver uma reconciliação, você pode ir lá e pedir para suspender? Sim, a mulher pode, a vítima pode pedir a suspensão Isso é das bom medidas ficar protetivas. bem claro para as mulheres, né? Sim, Tem um pode. Mas enquanto houver um contexto de violência, de exposição, de ameaça, de relacionamento tóxico, de ameaça, de intimidação, é importante que as medidas esse prazo permaneçam em vigência. doutora? No caso dela, e na maioria dos casos, uma vez concedida e não contestada, se torna em prazo determinado. E é importante que se diga... Ele não pode pedir a suspensão, não? Não. A defesa dele não pode? Não, porque ele é o algoz. E ela tem provas irrefutáveis de que as violências aconteceram. Então, acaba que o judiciário tem entendido
majoritariamente, inclusive com apoio das últimas alterações da Lei Maria da Penha, pela manutenção por prazo indeterminado. É importante que se diga o seguinte, como Lana disse, a gente não pode aqui romantizar um período pós-denúncia, né? Existem mulheres que morrem mesmo com medida protetiva? É isso que eu ia falar Existem, agora. muitas. Mas é importante que se diga que as estatísticas apontam que, majoritariamente, mais de 50% das mulheres que são vítimas de feminicídio são aquelas que permaneceram em silêncio e não possuem nenhum tipo de medida protetiva. Ou seja, as autoridades policiais e judiciárias não puderam fazer nada por aquela mulher porque ela não rompeu o primeiro passo do ciclo de violência. Qual o primeiro passo para romper um ciclo? Denunciar, romper o silêncio. Então, majoritariamente, quem tem morrido, quem tem sido vítima de feminicídio são as mulheres que permanecem caladas, sendo revitimizadas todos os dias no silêncio que ainda as amedronta. Então, é por isso que o nosso papel aqui, como comunicadores, como operadores do direito, é mostrar para vocês que, apesar das dificuldades, a Lana é um exemplo de superação e é um exemplo de que é possível recomeçar, é possível viver um novo capítulo da sua vida. E eu preciso dizer para você, mulher, que o lugar do vitimismo, ele é muito confortável e dolorido ao mesmo tempo. Dolorido porque somente nós sabemos a intensidade e profundidade das dores de um contexto de violência. Mas confortável na medida em que não me desafia a procurar o novo, a romper o silêncio e o medo, né? E quando você rompe o silêncio, você está aí buscando ferramentas para se tornar protagonista de um novo cenário, de um novo tempo, de uma nova estação da tua vida. Então, hoje eu te convido como mulher, na companhia de uma mulher que se encorajou a buscar um novo tempo, uma nova estação para a sua vida. Se você está dentro de um ciclo de violência, não espere que o xingamento de hoje se transforme no tapa de amanhã, no beliscão de depois de amanhã, na facada da semana que vem e no tiro que vai resultar no feminicídio. Hoje, ainda hoje, rompa o ciclo de violência denunciando. Aqui em Itabuna a gente tem a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, o CRAM, o CREAS, a gente tem diversos instrumentos e órgãos para te amparar. E se você se sente sozinha, busque a ajuda da tua rede de apoio, de algum amigo, de algum familiar, de algum vizinho. Manda um direct no meu Instagram, @adv.ursulamatos. Eu vou te acompanhar na delegacia. Eu vou te assistir gratuitamente na delegacia. Faço questão para que você encontre forças e seja encorajada através da companhia da tua rede de apoio, da pessoa que você decidiu compartilhar, né? A viver um novo tempo. Se a tua autoridade religiosa, seja ela qual for, está te desencorajando a denunciar os ciclos de violência que você, porventura, esteja vivendo, quando você se encaminhar para a DEAN, providencie incluir a tua autoridade religiosa também no boletim de ocorrência, porque omissão é crime, negligência é crime, e o desencorajamento de denúncia por autoridades religiosas que deviam se preocupar pela vida, com a integridade física e psíquica dessas pessoas, também é crime. Então, não aceite nenhum tipo de conselho que esteja te colocando dentro desse casulo, porque um dia esse casulo pode ser quebrado da pior forma possível e aí a gente não pode fazer nada por quem se transforma em estatística e vítima de feminicídio. Você vê que as alterações da Lei Maria da Penha são constantes. A vida que hoje Lana está vivendo com a guarda unilateral, a reversão da guarda do filho, é uma consequência e um fruto da Lei Maria da Penha, porque em novembro do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, né, essa lei que diz assim, para todo e qualquer contexto de violência, de indício de violência doméstica, a guarda tem que ser unilateral. Então, tudo isso tem sido feito para quê? Para encorajar essas mulheres. Então, se as políticas públicas, se as leis, se as jurisprudências do nosso país estão voltadas a te encorajar, por que você não encontra em você mesmo e nos seus filhos motivo suficiente para romper o silêncio? Faça isso ainda hoje. É isso aí, Úrsula. Parabéns. É Ilana, né? A Ilana. A Ilana. A gente chama de Ilana, carinhosamente a nossa Lana. Você é advogada a Ilana também, de quê? Não, a Ilana Costa. A Ilana Costa, né? Você é itabunense mesmo? Sou itabunense, filha da terra. Ok. Bom, Ilana, é isso aí. Parabéns, né? Tem que ter coragem, realmente. Ela é uma pessoa corajosa, né?
e tentar, né, pelo menos viver a vida normal, né? Deus não fez ninguém para sofrer, né? Às É, vezes com as mulheres se certeza. escondem É. atrás da igreja, da religião. Não, Deus não te quer em situação de sofrimento. É. Você tem que ter dignidade e vontade. É O isso recado aí. foi dado, hein, O recado Barbosa? foi dado. Lindamente. É bom Na que nossa a gente última segunda de a gente está agosto. finalizando aí o Agosto Lilás, né? Exatamente. Então, Hoje é a última segunda, né? Do Agosto Lilás. Então, nada melhor do que fechar com um testemunho de vida de que é possível recomeçar. É possível. Muito obrigada, Alana. Obrigada Obrigada. pela sua participação Eu que agradeço. e pela honra, né? E pela confiança de compartilhar conosco e que Com o nos público, assiste, né? com o público em geral, E a sua história de É vida. importante as pessoas verem, né? Porque antigamente você achava que isso era uma coisa ligada mais àquelas pessoas da periferia, né? Aquelas pessoas que não tinham uma formação. Verdade. Então, A violência não tem tá em mais todos perfil, os lugares, não, né? em todos Não os escolhe lugares. classe social, não Hoje escolhe isso tá classe tá econômica. uma forma mais escancarada, né? É. Esse dia mesmo, recentemente, teve um caso no Jardim Vitória, não foi? Teve o rapaz é político aí, parece que foi vice-prefeito, né? Foi. Foi até preso Verdade, também, né? verdade. Recentemente. Verdade. Então, Um caso que tomou uma repercussão grande agora no estado foi da delegada. Foi. A delegada Patrícia. A delegada, inclusive, fazia atendimento a mulheres. eu até estranhei, né? Me causou estranho. Você vê o que é o amor, eu tava comentando aqui com o Toné, né? Ou amor, paixão, né? Porque existe gente duas fica coisas, cega, né? A paixão é aquele gostar com sofrimento, por isso chama Sim, paixão, né? sim, Paixão sim. quer dizer sofrimento. E o amor, que é mais forte ainda, né? Faz a pessoa cegar, sei lá, ficar Ignorar. inerte, né? Porque uma Ignorar. delegada ela tem treinamento para desarmar pessoas, né? Para prender pessoas armadas. É verdade. E ela, diante do namorado, ela ficou tão inerte que o cara... Vulnerável. Né, vulnerável, o cara matou a mulher com cinto de segurança. Quer dizer, É. você vê a que ponto chega, né? Uma delegada preparada, Sim. quer dizer, preparada, que eu digo é treinada, né? Sim, claro, Pra claro. não morrer Exatamente. sem lutar, né? E uma sem se defender. delegada da delegacia Da especializada ao atendimento à mulher, da Ela DEAN, fazia, inclusive, trabalhos com isso, né? voltados para isso. Ela mesmo poderia ter dado ordem de prisão ao cara, ou até atirado nele em alguma Sim. região do corpo dele, Para ela anda contê-lo. armada, né? Exatamente. E ela foi vítima, né? Então, Ela não decidiu. é Tudo começa com a decisão. a decisão, né? Ignorar os sinais é muito perigoso. Ele já tinha não sei quantas passagens pela polícia, Pois Barbosa. E ela sabia, né? O que eu digo, Inclusive é amor, né? passagens Pode de ser o agressões amor, ou pode ser a dele com paixão. ela. E com ela mesmo. Que ela já tinha denunciado. Ela mesmo poderia ter prendido ele. É. Mas, enfim, Custou é a vida da né? Patrícia. A gente lamenta muito que chega a esse Isso ponto. serve para as mulheres não se culparem, nem se colocarem numa situação de Isso. inércia. De inércia, Tipo, nossa, mas eu não faço nada porque eu também É. uma pessoa preparada, competente, não decidiu, não se Não escolheu. pode deixar chegar O esse depoimento dessa mãe no dia do sepultamento da Patrícia é de cortar o coração. Se você não tiver forças por você, que você tenha forças por quem te ama. E quem vê em você um potencial, um brilho, uma possibilidade de vida após contextos de violência. Faça isso pela sua mãe, faça isso pelo seu pai, pelos seus familiares, faça isso pelos seus amigos, faça isso por todo mundo que você sabe que se você morrer vítima de um feminicídio, vai sofrer e chorar sobre o seu caixão. Faça isso antes que você, assim como a delegada Patrícia, realmente seja silenciada por toda uma eternidade, porque decidiu ou permanecer em silêncio ou postergou, né, esse posicionamento. Infelizmente. E também subestimou, né, o indivíduo, né? Subestimou. Ela achou que ele não seria capaz, talvez, né? Exatamente. E pelo fato dela ser delegada, né? Procurar força em Deus, né? Eu digo assim que religião não salva ninguém, não endireita ninguém, mas Jesus encoraja. Olha, a religião, quando a gente Jesus fala, encoraja, a gente não pode busque misturar as forças. coisas, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de religião nenhuma. Por falar em religião, a gente está falando de um tema aqui que, se você for no Oriente Médio, mulheres não podem sair sem burca, né? Sim. Se Desacompanhadas. se trair Tem que alguém sair com o apedrejada marido, na com o filho, rua. com o irmão, sempre com uma figura masculina. E se Não trair pode sair apedrejada sozinha. em via pública, né? Se trair só não, se mentir, se fazer alguma coisa contra os costumes do Islã, né?
Então isso é religião. Eu acho terrível isso. Extremista, inclusive. Mas ainda que não seja extremista, é uma religião, né? Sim, claro. Toda religião, para mim, tem seus dogmas, seus costumes, suas coisas erradas. Eu não gosto de religião. Então a gente tem que ver Deus Isso. acima e livre de tudo, de religião. Porque Deus não criou nenhuma religião. De dogmas, de paradigmas, de limitações. Deus não criou nenhuma religião, né? E Jesus também, quando veio, deu os exemplos dele aqui, que você não precisa de religião nenhuma para chegar a Deus, né? Sim. Ter Deus no coração. Então as religiões acabam atrapalhando, interferindo em muita coisa na vida das pessoas, né? Verdade. Aquela coisa de mulher não usa calça, mulher não veste isso, mulher não corta usa batom cabelo, vermelho, que mulher batom não é usa coisa de batom vermelho é coisa de então essas coisas que contribuem para criar o machismo, para criar a separação, a separação que eu digo assim, entre pessoas, né? A misoginia, a segregação, né? Essa questão da posse, da propriedade, né? Eu acho, por exemplo, se fala muito que Deus criou o casamento. Não, Deus não criou o casamento entre o homem e a mulher. Deus criou a família de Deus. Sim. Né? Agora, a questão papel, eu acho que foi mais um dos motivos para acirrar essa briga, essa disputa, sabe? E eu já vi casamentos que às vezes se seguram ali por causa de um papel, porque não, se separar, eu fico com isso, eu fico com aquilo. As pessoas tinham que ser livres. Olha, eu não quero mais, tchau, fica aí, eu vou para lá. E não ter casamento, não ter, sabe? E porque é isso que faz a questão da posse, né? Você vê que quando é namorado é uma coisa, quando assinou um papel ali no cartório, foi essa liberdade passa a que ser eu busquei ao denunciar, porque você acaba tendo uma vida paralela a outra pessoa e chega um momento que você não tem vontade própria, você não tem gosto, você apenas vai vivendo. Vai vivendo. Vai vivendo. Eu falei, não, eu existo. Eu existo. Por isso a vontade. importância de romper o silêncio até para se transformar num exemplo para o seu filho. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos, homens, que eles não são proprietários de ninguém. E nós precisamos ensinar as nossas filhas mulheres que precisam observar os sinais e se amar em primeiro lugar, se respeitar. Porque se a gente não se ama e não se respeita, Toné, o que o namorado vai fazer com a gente? Exato. O que o marido vai fazer com a gente? E também tem casos opostos, viu? Tem mulheres também que acham que o homem é propriedade. Pois é. Então, o relacionamento tóxico, desiste dos dois lados. O homem é maior pela uma questão também econômica, também muitas vezes, né? Isso. A mulher não ser independente, passa muitas vezes. Até intimida ela de tomar alguma atitude. E desencoraja que ela pensa assim, como que vai ser daqui por diante? Né? Muitas vezes essa questão financeira é um impeditivo muito grande. Não pode. Não pode porque... Quem vai fazer a feira? Exatamente. Você postergou? Algumas situações você chegou a postergar diante desses contextos de dependência financeira? Assim, porque nós tínhamos negócios, né, em comum. Então, assim, eu tinha muito medo do que ficaria para trás. Depois você entende que o CPF é melhor ele existindo do que ele... É verdade. Ser cancelado. Então, deixa... Se escolher, olhe para você. Vocês tinham empresa, né? Isso. Ainda tem alguns nós aí a serem desatados, mas eu tô viva. Importante é a sua vida. Eu estou recomeçando, é o mais importante. A felicidade e a integridade não tem preço, não né? Tem preço. Se tiver que abandonar tudo para você começar do zero, sua vida... Comece quantas vezes for preciso. Estando vida, pode recomeçar 1 milhão de vezes, né? Independente da idade, estando viva, pode recomeçar. Você falou uma coisa interessante. Eu não acho que o problema seja o casamento. Eu acho que o problema sejam realmente as pessoas. Porque tem muita gente que se comporta de uma maneira no namoro e no noivado, quando casa, muda de personalidade. Completamente. Mas os sinais já vinham ali acompanhando o camarada desde o início do relacionamento e a mulher ignorava. Então tem muita gente que realmente muda drasticamente depois de casar, depois que assina o papel. Mas a essência da pessoa já existia. Já estava ali, né? Então, assim, o casamento não é um problema. O problema é o monstro que estava adormecido, que acha que pode, depois que assinou o papel, surgir das cinzas, surgir das profundezas dos mares. É cultural. Para se transformar naquele possuidor, detentor de quem está ao seu lado. É cultural. Né? Isso é no Brasil, não sei quem trouxe essa cultura para o Brasil, mas nós somos um país, eu digo aqui, nós somos nós somos bebês em relação a países que tem 1.000, 2.000 anos, né? 3.000 anos. O Brasil é muito recente, 500 anos só, né? São 6 gerações.
Então vai amadurecendo com o tempo, né? Verdade. Já melhorou muito, né? Sim. Já melhorou muito. Vai Eu cheguei aqui na vai se década de educando, E as 80. mulheres vão educando. Eu cheguei aqui na década de 80 e encontrei uma cidade uma região, né? Muito mais coronelista, né? Sim, completamente. Patriarcal, pesada, né? É. Então hoje já melhorou muito. Muito, muito. É preciso honrar as decisões e as escolhas que a gente faz. Estando dentro de um namoro, estando dentro de um noivado, de um casamento, de união estável, é preciso honrar. É preciso dizer assim, eu escolhi casar para ser fiel, para ser leal. Eu escolhi casar para formar uma família. E aprender a honrar as suas próprias decisões. Quando a gente tiver uma sociedade formada por homens e mulheres dispostos a honrar, né, as suas próprias decisões, os homens vão honrar as suas próprias decisões, as mulheres vão honrar as suas decisões. Ok, a partir desse princípio eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar muita coisa nefasta que a gente está vivendo hoje em dia. Verdade. A nível de sociedade civil. É isso aí. Tá bom, parabéns, viu, Obrigada, Ailana, né? Eu espero que você seja feliz, né? E São os nossos o seu- votos. E seu ex-esposo também, né? Que Seja seja feliz feliz, também, que bote a cabeça no lugar, né? Que corrija os seus erros, que todo mundo Vida tem que uma segunda... segue. A vida que segue. todo mundo pode ter uma vida que segunda segue. oportunidade, né? Sim, Exatamente. Mas sim. para ele ter uma segunda oportunidade com a nova esposa, ele vai ter que se corrigir, Lapidar. né? Se Se lapidar, reposicionar. Se reposicionar. É. E pensa bem, viu, Barbosa? Faz com uma, faz com todas. O histórico de relacionamentos vividos posteriormente, né? Mas a experiência vai me Se lapidando repetem, tá? também. Mas se o cara quiser se comprometer com uma mudança, Aham. ele pode realmente se transformar numa outra pessoa. Só Eu- muda de mulher, a personalidade dele é a mesma. Pronto, você falou O tudo que eu caráter queria. É o mesmo, o Se ele não Não, quiser mas mudança, mas ele vai esse- continuar sendo a mesma eu já- pessoa. como a gente já viu casos de pessoas que cometem feminicídio, que aí você vai ver o histórico, já tentou matar outra, já Pois é. matou outra, já, Pois é. né? Então vai passando. Pois Agora, tudo depende do caráter. Do Esse- honrar, Exatamente. E honrar as decisões, E como honrar ele as falou. decisões. Se posicionar. Eu escolho ser diferente. A É. partir do momento que ele não tiver, tudo é questão de decisão. A partir do momento que ele não decidir mudar, ele não vai mudar. Exato. Tudo E- depende da vontade. Da Da vontade, vontade. do posicionamento. E outra coisa, a gente tem uma mania de numa concessionária escolher um carro. E aí a gente pega o histórico do carro, você já viu? Já teve batida? Já teve perda total? Foi envolvido em algum acidente? Qual o histórico desse carro? A gente não tem essa mania? Agora- Aí a gente começa a se relacionar com esses camaradas, a gente não quer saber de procurar o histórico dele. Minha filha, dá um Google. E outra coisa, viu? Procura um advogado para ver se no PJE tem outras denúncias ficha contra ele. corrida, Vai na né? delegacia, puxa a ficha criminal. Você vai comprar um carro e tá querendo saber de histórico de carro e vai se relacionar com um camarada, botar dentro de cara para conviver com seus filhos e você não tem o trabalho de se posicionar, de ir na delegacia, de ir no judiciário, pegar o CPF ou não completo desse cara para ver se ele tem um histórico. Se ele fez com Joaninha e Francisquinha, não é você, a bonitinha da vez, que ele vai deixar de fazer, não. Mas tem um A não ser detalhe, que ele viu? tenha realmente se posicionado para buscar uma mudança de vida. Fora isso, você vai ser a Vai ser a próxima. próxima. Você não- Mas tem um detalhe não vai aí, fugir viu? da regra. Você esqueceu de um detalhe. Pelo amor de Deus. A paixão e o amor falam mais alto. Então, Cega. cega. E aí você vê aquilo ali, mas fala, não, ele mudou, ele quer começar uma vida nova. Não, e a ex que é a doida, né? Assim, É. a ex dele que é a doida, não superada, louca. Quantas vezes você foi chamar de louca pelas novas namoradas do bonitinho? Cada história. Até Meu que- Deus, é só isso tudo? Até que elas se transformam Você já ficou nas sabendo, próximas vítimas em de salão- agressões e Em violências. salão de beleza. A ex dele, nossa, a ex é uma louca, desequilibrada. É mesmo? Vem aqui. Senta aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos conversar no pé do ouvido. Eu Nossa, sou a é ex. verdade? Eu sou a ex dele. Já E aí a aconteceu pessoa. isso, E aí já? já, É ó, brincadeira? É mesmo. E aí, com pouco tempo, a fofinha Acabou. da vez se E transformar mais uma vítima. em mais uma vítima. É. Entende? Então, se não, É não decisão. tiver uma decisão, tudo parte de decisões. Se não tiver uma decisão de mudança, Atitude. de atitude, comportamento. Inclusive, era uma das formas de me manipular. Eu vou buscar ajuda médica. Eu vou buscar terapia. Eu vou no psiquiatra. Eu conversei com um psicólogo. Disse pra mim o nome do psicólogo, eu esqueci. Então, assim, vai tentar te manipular de várias formas. Não acredite. Não acredite. Complicado. Não acredite.
E depois que vê que não consegue mais manipular, Vai para violência. vai pra violência, a intimidação, vai queimar a imagem daquela mulher, vilipendiar a honra dela de todas as maneiras, formas. falando mal dela, difamando, injuriando, caluniando, criando diversas circunstâncias. Então, quem vos fala é a pessoa que mais acredita que Deus pode transformar, libertar e salvar o contexto de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. Mas, para que Deus faça tudo isso na vida de alguém, é Mas é preciso primeiro. que a pessoa, de posse do seu livre-arbítrio, escolha deixar ser transformado. Deus, eu estou aqui, me modifique, mude, transforme, me liberte. Eu quero ser alguém novo, uma nova pessoa. Bom, se a pessoa realmente abrir uma brecha para que esse tempo de mudança chegue, eu acredito. Que novas são todas as coisas. Porque para Deus não há impossíveis, né? Dentro desse contexto de acreditar em mudança, é importante eu falar sobre que, a partir do momento que eu separei, eu não fui logo na delegacia da mulher. Porque eu acreditava em uma relação civilizada comigo, meu ex, até porque envolvia uma criança. E aí eu acreditei que aquilo era possível, até eu entender que durante a manutenção do casamento nunca foi civilizado. Por que agora seria? Então eu continuava, mesmo separada, eu continuava sendo agredida, sendo desmoralizada, sendo perseguida. E aí eu falei, não vai ser possível manter essa relação harmoniosa. Eu tenho que usar os recursos da justiça para preservar a minha integridade. E aí assim eu fiz. E estou vivendo muito feliz, recomeçando até os dias de hoje. É isso aí. Então não acreditem, não acreditem. Acreditem apenas em vocês, na decisão de vocês de mudar, de recomeçar e serem felizes. É forte, é um tem depoimento até uma forte, música, fortíssimo. Tem até uma música que fala mas isso, super né? necessário. Se perdeu a confiança, se já se estapeou, se quebrou o cristal, né? Acabou, não vai Cristal colar. quebrou, não cola vai. mais. Não. É. Você nunca vai ser amiga do seu agressor. É Não difícil. tem vai, como. não tem Por como. isso que exercer uma guarda compartilhada com o agressor é um desafio diário. Como que você vai ficar mandando mensagem, Toné, pro cara que te bateu semana passada, mês passado, para decidir qual escola que seu filho vai estudar? É balé? Qual atividade extracurricular? Se for menina, é natação ou futebol? É balé ou ginástica? Não tem como, gente. Então, o judiciário já vinha entendendo que, diante dos contextos de agressividade e de violência, era difícil estabelecer uma guarda compartilhada, mas essa ideia de que a guarda compartilhada era a regra, ainda colocava muitos juízes nessa posição, de impor às mulheres agredidas uma guarda compartilhada goela abaixo. E aí, quando essa lei veio o ano passado para dizer assim, não, em todo e qualquer contexto doméstico em que houver indício, não é nem violência, indício de violência, ou seja, um print que o cara já te chamou de feia e se utilizou, obviamente, de outras palavrinhas encantadas maravilhosas para não dizer o contrário. Já é suficiente para você mostrar para o judiciário que existem indícios que me faz pedir ao judiciário a guarda unilateral do meu filho e assim proceder para viver um tempo de paz, né? De decisões favoráveis e benéficas a essa criança dentro de um contexto de harmonia, de tranquilidade e paz. Então, é importante, é super forte o depoimento da Alana, em que pese a gente estar tratando aqui, né? De uma forma tão leve, mas é importante e desafiador. Tem um núcleo de justiça restaurativa aqui no fórum e o papel do núcleo é esse, núcleo de justiça restaurativa. Não é restaurar o casamento, mas restaurar a relação de convivência, até porque envolve criança. E isso não foi possível, né? Eles têm algumas audiências, né? Não sei qual que é a periodicidade disso, mas existem as audiências nas tentativas de se reconciliar. E no teu comigo caso... não foi possível, porque dentro do fórum, o meu agressor, ele se indispôs com o meu juiz. Com o juiz da causa. Entendeu? Então o juiz falou assim, olha, peraí, não tem como eu afrouxar essa medida, não tem como eu tentar reconciliar. Se até com o juiz da causa, até dentro do fórum, na condição de réu, a pessoa continua. Então, ele não decidiu mudar ainda, mas eu mudei por mim. Eu mudei por mim, porque eu entendi que eu não quero mais viver isso. Tá certo. Um dia ele vai ser obrigado a mudar por ele também. Né? Com certeza. Tá bom, Obrigada. Maravilha, hein? Maravilha. Parabéns, viu? Maravilha. Um excelente programa. Forte, aí, impactante, mas necessário, né, Toné? Importante. Que testemunho lindo pra gente fechar o nosso mês. É isso aí. Bom, vamos esperar, né, que diminua, né, essa onda de violência que está muito grande e eu não sei se isso tem que acontecer no mundo, porque a gente está vendo um momento que mulheres já não querem mais casar, né, a população mundial, com exceção da China, está diminuindo, né, porque as pessoas não querem mais ter filho, outros não querem mais casar,
Mulheres que não querem mais se relacionar com homens, está se relacionando com outras mulheres, né? Homens também relacionando com outros homens. Eu não sei onde vai parar a população mundial, né? Desse jeito vai acabar a população em breve. Mas tudo isso é fruto, talvez, dessa falta de convivência e de amor entre homens e mulheres, né? É isso aí. Mas a palavra de Deus já dizia, né? Que o amor de muitos esfriaria. Infelizmente, a gente está vivendo o cumprimento. Está isso vendo aí. se cumprir. É o que eu disse, talvez tenha que acontecer dessa forma, né? E eu lamento pelas vidas perdidas, né? Tomara que haja também uma política pública para que o homem também, esse tipo de homem, que às vezes está desconfiando da mulher, que briga demais com a mulher, que sente a mulher como posse dele, participe desse tratamento, né, coletivo, como se fosse um AA, um Alcoólatras Anônimo, né? Boa. Uma Boa. coisa assim, né? Deveria Seria ter, né? ótimo. Seria maravilhoso. E aí, quando a primeira queixa fosse dada, que esse cara ele fosse obrigado a participar disso para ver, né? Detectar ali onde ele está errando e tal. Eu acho que era uma maneira de tentar consertar, né? Muita gente aí. Ou de ajudar quem Ou quer de ser ajudado. quem quer ser ajudado. Verdade. É isso aí. Porque tem muita gente que talvez faz por uma questão involuntária, de uma cultura que carrega no DNA, né? Que já viveu dentro de um ambiente doméstico de agressividade, de violência, vem, né? normalizou. Se repetindo. Exatamente. Então, eu acho que tinha que ter um tratamento coletivo, assim, né? Sim. Hoje não tem para carro, né? O cara é um péssimo motorista, ele tem que voltar, tomar aula, reciclar. Verdade. Então, Verdade. É um caminho. Deveria ser assim, porque enquanto ficar só na denúncia, na perseguição, na matança, não vai resolver, né? E aumentar as penas. Na raiz, E aumentar, tem que tratar a raiz. aumentar as penas também. Inclusive, sabe? o meu agressor, ele foi vítima de violência. Olha aí. Tá? Ele cresceu em um ambiente tóxico, em um ambiente altamente inflamado. E foi esse que eu falei, eu não vou repetir isso na vida do meu filho, o ciclo está se repetindo, a gente tem que romper. Mas é a decisão que é o ponto de partida de porque, tudo. olha, tenha certeza que ninguém, nem homem nem mulher, existe aquela predeterminação, não, vou conquistar aquela pessoa para depois maltratar, para bater. Não vai. É uma questão involuntária. mesmo. É involuntária, é uma questão talvez cultural ou até vem no DNA, né? Porque as informações vão passando de pai para filho. Verdade. Patológico. Verdade. Então, eu sempre digo isso aqui. Outro dia eu entrevistei aqui o pessoal do Grupo Mulheres do Brasil, né? E eu dei essa sugestão, tem que enviar um projeto, falar com algum deputado, né? Para trabalhar a cabeça dos homens, né? Porque aí sim vai melhorar. Eu tenho certeza. Os homens também enxergarem que precisam desse acompanhamento, porque é a decisão. Mas aí, existe um machismo. Mas se for um projeto que seja uma coisa obrigatória, vai participar das aulas de reabilitação por exemplo, social, você é namorado, obrigatoriamente. Um exemplo, você Boa, está namorando, gostei. né? Você está namorando com um jovem lá e tal, e de repente viu que ele tem essa predisposição, perfil, né? Já fez uma pequena agressão ali, alguma coisa que você não gostou. Então você vai dizer, olha, eu só vou continuar se você fizer aquele tratamento, né? Ou se for uma coisa mais grave, denuncia. E a partir dessa denúncia, você continuando ou não com ele, ele vai ser obrigado a fazer. Porque aí a próxima namorada que ele tiver, ele já vai com outro pensamento. O núcleo faz esse acompanhamento, o núcleo de justiça restaurativa, mas aí já chegou em todas as aí já passou por todas as etapas, né? Aí não já é uma preventivo. situação... Tinha que ser uma coisa lá, na primeira denúncia, na primeira situação, na primeira já situação. colocar como condição. Na situação antes da denúncia, para evitar que a denúncia aconteça. Não, mas se chegar também a denúncia, aquele seria de forma compulsória. Ó, Sim, você sim. tem Não que tem ir mesmo. escolha. Não Quando tem da escolha. primeira denúncia, já compulsoriamente obrigar aquele camarada Antes da a denúncia fazer seria uma parte escolha, das aulas. né? A namorada podia chegar De para ele e falar, ó, reabilitação. eu não continuo com você se você não fizer esse tratamento. Eu acho que dessa forma melhoraria muito, né? E diminuiria os altíssimos índices de feminicídio no nosso país. Com certeza. Somos o 5º país do mundo que mais mata Pois mulheres. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. E outra coisa o patológico, né, aquele que é um psicopata e tal, ele ia continuar. Mas aí seria uma minoria, né? Seria uma minoria. Verdade. Verdade. Então tá bom, Úrsula. Parabéns, viu? Obrigada mesmo. Parabéns pra Lana. Parabéns A nossa pra Lana heroína de também. hoje é ela. É. Romper o silêncio e tá aqui compartilhando sua vida. Eu gostei da coragem dela. Ela falou, não tenho medo, né? Porque, assim, o indivíduo, quando ele está determinado a fazer o mal, ele não está ligando para a polícia, para isso, para aquilo, não. Ele faz e vai preso, sabe que vai preso e acabou, Verdade. Né? Então a mulher precisa ter coragem para pensar dessa forma, ainda mais no caso dela, que ele possui armas, né? Já ameaçou com Mora armas, na mesma cidade, mora aqui em na mesma cidade, é Itabuna. uma cidade pequena, Pequena, relativamente cidade pequena, né? Ele é muito conhecido. Todo mundo se conhece, Todo mundo né? se conhece. E assim,
é importante também falar para as mulheres que se ele quiser, se ele estiver disposto a matá-la, com silêncio ou com encorajamento, ele vai matar. Então é melhor ter coragem. É melhor. É melhor. Coloca para fora o que você sente. Vai Busca ali na ajuda das DEAN, autoridades busque policiais e ajuda. judiciais e sai Não- desse não vai lugar. impedir. Não Esse vai lugar de impedir. vitimismo, de Não é sofrimento, seu. não te pertence. Não é seu. Não te Não pertence. sei. Eu estou aqui hoje para encorajar. Não é para dizer que eu vivo nesse lugar. Não, eu olho pelo retrovisor. Passou. Passou. É uma fase da minha vida que passou. Hoje eu vivo um recomeço. É. Um lindo recomeço. Diga-se. Amém. E é bom que serve de exemplo para as outras Exatamente. mulheres. É isso aí, Amém. parabéns. Obrigada. Que bom. Valeu. Obrigada. Ok, na próxima semana tem mais aí o quadro Ela por Elas. Roda a vinheta. Valeu, Úrsula. Ok, estamos de volta, né, no nosso TV News, aqui com a Maria Antonieta, que daqui a pouquinho traz mais um PQP. Aliás, vamos logo com o PQP, Toné, que daqui a pouquinho tem uma entrevista aqui com o doutor Gustavo Cunha Carvalho, que é médico Esse da infectologista. Câmara, né? Tá feio isso. Rapaz, Toné, você traz essa denúncia aí, é muito importante isso, porque nós estamos vivendo uma época de eleições, né? E, coincidentemente, Esse contrato foi assinado em julho. em julho, né? No dia 19 de julho desse ano. E coincidentemente a campanha de vereador mais badalada aí com tanto adesivo e bandeira está sendo do atual vereador, presidente, né? Lá presidente da da Câmara. Câmara. E Fala aí, Toné. O problema também é que os valores, Pode ir. um contrato de 93 e outro de 53. Não, ó, por aqui. Então são 146 mil reais. Com Tudo bom? a Jato Gráfica e a outra que é RR Oliveira Gráfica Editora. Um para confecção de canecas, garrafas e o outro para produção de adesivos, de plotagem, de itens personalizados para eventos. Agora, como é que você faz um contrato? Isso eu acho que a Justiça Eleitoral, ou sei lá, o Ministério Público tem que estar atento. Como é que você assina um contrato desse esse ano, 19 de julho, para eventos, faltando 6 meses para o final da gestão, da atual gestão da mesa da Câmara? Não estou entendendo. Então, tá muito estranho esse negócio. Mas está lá no Diário Oficial. Não estou falando mentira, porque isso é real. Confeccionar canecas agora, em julho, para eventos. Que eventos importantes tem até dezembro? Só Natal. Então vai dizer a presidente da mesa, sei lá, se estiver se despedindo ou não, Ô, Toné, vai agora, dar uma Feliz Natal com agora, as canecazinhas e tal, eu não sei. Eu faço uma interrogação, me permita aí no seu quadro, né? Qual seria a importância da Câmara de Vereadores distribuir canecas, adesivos, bandeiras? Para que a Câmara vai fazer isso, faltando 6 meses? Que tipo de evento é esse? E Que para tipo de quem evento? vai distribuir isso? Para quem? Porque se for distribuir para todos os eleitores de Itabuna, esse dinheiro seria insuficiente, né? Você teria que distribuir quantas mil canecas em Itabuna? Então, não é por aí. O presidente da Câmara não pode fazer uma coisa para distribuir só para o eleitor dele. Teria que ser para todos os eleitores, né, de todos os vereadores. Então, a gente está falando aí de 110 mil eleitores em Itabuna. Então, esse dinheiro seria insuficiente. Quais são os eventos que a Câmara vai distribuir? Adesivo, panfleto, Com esses bandeira, itens personalizados. quais são esses Canecas, itens ocultos? garrafas, eu não entendi. Garrafa de quê? De Não cerveja? sei. Não estou entendendo. Não, e outra coisa, você tem aí também os itens E plotagem, personalizados. plotagem de quê? De veículos? Plotagem Pra que só pode plotagem? ser de carro, né? Sim. Mas para que vai plotar evento? Que tipo de evento que a Câmara vai promover? Precisa de plotagem de veículos? Não, tá estranho isso. Está muito O estranho. Ministério Público tem que acordar. E outra coisa, não há necessidade disso, né, de desviar dinheiro da Câmara para fazer para a campanha, porque os partidos têm dinheiro, e não é pouco. Tem um São fundo 6 eleitoral, bilhões, fundão, né? Entre fundo eleitoral e verba partidária, são 6 bilhões de reais de disposição de poucos partidos no Brasil que vão ter candidatos. Então, a gente não... Eu estava vendo aí, é só o PL, né, o partido do Valdemar Costa Neto, né, isso que é do Valdemar Costa Bolsonaro, Neto.
que Bolsonaro faz parte, só esse partido vai levar mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões. Aí eu vi o candidato de Itabuna aqui, Chico França, se queixando que não tem verba para trabalhar, que o partido não deu dinheiro. Ó, para onde vai esse dinheiro? Aí o presidente da Câmara vai precisar desviar dinheiro da Câmara para fazer a campanha dele? Tomara que não seja isso, eu gostaria de estar errado. Não, né? mas é bom a gente ficar atento para ver que esses itens personalizados e esses itens para eventos, faltando 6 meses para final de mandato. Ô, Toné, e outra coisa, a gente está falando de coisa pública. Aliás, 6 meses não, 5 meses. Você não pode abrir uma licitação ocultando quais são esses itens personalizados e depois assinar um contrato onde não discrimina esses itens, nem na licitação, nem no diário oficial. Você tem que discriminar quais são esses itens. É chaveiro, é caneta, é papel, né? O único evento importante que tem aqui agora, quer dizer, a nível até nacional, é a independência do Brasil, dia 7 de setembro. E não, Natal. mas a Câmara, historicamente, a Câmara nunca distribuiu brinde para ninguém. Não estou entendendo. exatamente, isso que é importante. Até porque seria injusto. Lembrou bem a observação, realmente, aí é bem pertinente. Para quê? Eu não estou entendendo. Para que caneca personalizada com o nome de quê? Da Câmara? Câmara Municipal de Itabuna, presidente Erasmo Ávila, que termina daqui a pouco, 4, 5 meses termina o mandato, não estou entendendo. E se fosse fazer canecas para os vereadores, não gastaria acho que R$1.000 fazer ali, são 21 vereadores, né? É. 21 canecas, cada caneca dessa custa R$40, R$50. Então a gente está falando aí de quê? 20, né? Seria R$1.000 de canecas. Aqui, os dois contratos, um 93 com uma empresa e o outro de 53, totalizam R$146 mil. Pois Pra é, quê? rapaz. Não sabe. Ó, se for plotar o carro de 21 vereadores, botar adesivo na casa de 21 vereadores, fazer bandeiras para 21 vereadores e canecas para 21 vereadores, ainda assim não chegaria esse valor. Pela experiência que eu tenho desse material, não chegaria esse valor. E isso também não se justifica, porque a Câmara não tem que pagar adesivo, bandeira, camisa, nem caneca para vereador, né? Em ano eleitoral, isso é estranho, viu? Muito estranho. Muito estranho. Não, você está falando de ano eleitoral, eu estou falando de período eleitoral. Período eleitoral, que é pior. Porque foi assinado em julho esse contrato. O contrato foi assinado no mesmo dia que foi publicado no Diário Oficial. Quer dizer, a mesma data. A rapidez foi, né? Generosa. Muito generosa, né? O presidente assinou imediatamente e já está publicado lá no mesmo dia, na mesma hora. É impressionante. Como hoje tudo é digital, né? Faz sentido. Agora, não faz sentido esse dinheiro sendo gasto num período eleitoral. Explicar, né? Eu convidei aqui o promotor, Inocêncio Oliveira, né? Já faz algum tempo que eu estou aguardando aqui a resposta dele, porque ele disse que ia fazer uma cirurgia, mas que depois me daria uma posição. Até agora não deu. Por que eu convidei o Inocêncio Oliveira? Porque era o promotor até então mais atuante na área pública. Era quem fuçava as coisas da prefeitura, confiscava computadores na prefeitura, na FIC, né? Intimava prefeitos. E hoje a gente não está vendo nenhuma atuação do Ministério Público. Cadê o Ministério Público? Aí eu já fui lá várias vezes, não obtive êxito, convidei aqui o promotor Inocêncio, coincidentemente, no dia do meu convite, ele disse que tinha uma cirurgia programada, infelizmente, mas que depois do período, né, passado da cirurgia, que ele viria aqui ou me ligaria. Até agora não entrou em contato, eu vou tentar falar com ele de novo, porque o Ministério Público precisa pelo menos dizer para que veio, né? Ou então a gente não precisa mais Ministério Público em Itabuna, porque o que não falta é denúncia aí contra vereador, contra o candidato a prefeito, e está todo mundo calado, Toné. Tá todo mundo dormindo. Não pode não. Tá difícil, viu? Porque o dinheiro não é de Vossa Senhoria, não. O dinheiro é nosso. Vocês são apenas inquilinos. E administradores, empregados do povo. Empregado nosso. Porque do jeito que eles tratam o povo, parece que é o contrário, né? Que o povo é empregado dele, mas é o contrário. Vereador e prefeito são empregados do povo. E a sociedade de Itabuna precisa estar muito mais atenta e saber cobrar desse pessoal, né? Olha, a gente vai conversar agora, Toné, com o médico infectologista, né, Dr. Gustavo Cunha Carvalho, que está aqui ao vivo no programa. Doutor, bom dia. Pega o microfone aí, por favor, doutor. Obrigado por senhor ter vindo aqui ao nosso programa. Prazer tê-lo aqui, viu? Um bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês também.
Obrigado, doutor. Olha, nós convidamos aí o infectologista porque a gente está vivendo um período estranho, né? Principalmente depois da Covid, que foi o pior de todos, né? Foi uma pandemia, é uma coisa internacional, né? Muita gente morreu. E de lá para cá as coisas não melhoraram, né? Tem surgido a cada ano uma virose diferente. Agora é Mpox, né? É uma febre diferente, é uma virose Oroposte, diferente. É porque sempre tudo teve pox. virose, viu, Toné? Sempre tivemos virose, né? Sempre nessa época do ano, o verão, apareciam aquelas viroses, o médico falava, ó, toma bastante água e tal, e ninguém morria e tal. Mas agora não, qualquer virose que aparece já tem mortes sendo registradas e tal. O que é isso, doutor? Por que a gente está vivendo esse período agora, ou sempre foi assim e a gente aqui não sabia? Bem, a verdade é que na história das doenças infecciosas nós temos aí sempre as doenças emergentes, né? Certo. Doenças que nós não tínhamos isolado o agente causador e hoje com a tecnologia, com o conhecimento científico, isso tem acontecido com uma frequência maior, né? Nós podemos citar aí, né, esses dois exemplos mais recentes, né, pós-Covid, pós-pandemia, que são o Mpox, né, que nós tivemos um caso confirmado aqui na nossa região, na cidade de Ilhéus, mas felizmente conseguimos quebrar a cadeia de transmissão. O paciente foi prontamente identificado, diagnosticado e isolado. Por conta disso, nós não tivemos novos casos até então. Os casos suspeitos que têm aparecido têm sido negativados para Mpox. Então, a gente tem desconsiderado o diagnóstico, posto que o exame de laboratório define que o paciente não tem. Então, temos apenas neste ano de 2024 um caso de Mpox na cidade de Ilhéus, aqui na nossa região. Essa Mpox era aquela que o pessoal dizia que era o macaco que transmitia, Varíola, né? do macaco. Varíola do macaco. Exatamente, justamente assim chamada, porque na verdade os reservatórios maiores não eram os macacos, né? Os mais importantes não eram os macacos. Mas por conta de uma pesquisa que foi feita na Europa com macacos, então recebeu este nome. Certo. Essa varíola, ela é muito parecida com a varíola humana. Existem 3 tipos de varíola, né? A varíola bovina, a varíola humana e a varíola antes chamada varíola do macaco, agora chamada varíola M ou Mpox. Certo. E o que é muito interessante a gente falar sobre isso é que eu acredito que nós aqui, né, que temos mais de 40 anos de idade, nós certamente estamos imunizados praticamente contra a Mpox. Por quê? Porque lá no passado nós fomos vacinados para a varíola humana. E a vacina para a varíola humana tem uma eficácia positiva em mais de 80%, em torno de 85% para a Mpox. Uma outra doença emergente que nós temos aí, que apareceu agora, foi a doença viral, né, chamada de Oropush. E tem esse nome porque foi a primeira vez que essa doença foi identificada e o agente causador dela foi isolado. Isso aconteceu num lugar na ilha de Trindade, nas ilhas de Trindade e Tobago, né, em uma das ilhas, num local próximo a um rio e a uma aldeia, né? Essa aldeia se chamava Vega de Oropush e o rio se chamava Rio Oropush. Então a primeira pessoa a ser identificada com esta doença, isso foi em 1955, essa pessoa foi identificada nessa região e por este motivo tem esse nome estranho, né? Febre do Oropush. A região da... a Oropush é um povoado de Trindade e Tobago. E por conta disso, tem este nome e nós temos também aqui, já na nossa região, né, vários casos. É uma arbovirose chamada arbovirose, assim como dengue, zika e chikungunya. Que é transmitido por um mosquito. Por um mosquito, mas não é o mesmo mosquito. Agora me desculpa aí, eu vou interromper. Todos aí vêm desses mosquitos. A Covid vem do mosquito, esse Oropush vem do mosquito, Mpox vem do mosquito. E esses mosquitos tem aqui no sul da Bahia? Tem aqui na Bahia também? Então, Covid, na verdade, não. É transmitida pessoa a pessoa. Assim, a Covid não. Covid não. Mas a dengue. Mas é a dengue, desculpa, é a dengue. Então vamos lá. A dengue Dengue, Zika e chikungunya são transmitidos pelo Aedes aegypti. Sim. Né? E o Mpox? A grafia é a Aedes aegypti, mas a gente até pronuncia Aedes aegypti. A Mpox é mosquito também? Mpox também é um mosquito, mas é um outro mosquito.
E Oropost, que é o maruim, né? O maruim. Desculpe, Mpox não, me perdoe. O Oropush também é um outro mosquito. É outro mosquito. Tá? Então, vamos lá. Vamos com para calma. não embolar. Com calma. Eu quero saber os mosquitos para dizer é pro povo pessoa a quais são os pessoa, mosquitos. tá? Mpox era transmitido com uma frequência muito grande de animais para a pessoa humana. Tá? E raramente acontecia a transmissão pessoa a pessoa. Só que hoje, Mpox está sendo transmitido em uma frequência muito elevada, pessoa a pessoa também. Estamos falando aqui de Mpox. Agora vamos para as arboviroses. Vamos falar das 4 arboviroses em prevalência no momento: dengue, zika, chikungunya e oropush. Dengue, zika e chikungunya são transmitidas pelo Aedes aegypti. Pelo mesmo mosquito. Pelo mesmo mosquito. Isso. Tá? Já a Oropush é transmitida pelo mosquito popularmente conhecido como maruim, também chamado de mosquito pólvora. Que aqui tem muito. Aqui sim, é um mosquito bem pequeno, ele é bem diminuto quando você compara ele com o Aedes aegypti. Então são 4 arboviroses transmitidas por mosquitos. E assim, falando claramente que nós estamos colocando aqui esses mosquitos como os mosquitos transmissores prevalentes, porque existem outras espécies de mosquitos que também podem transmitir essas doenças, mas prevalentemente, no caso de dengue, zika, chikungunya, Aedes aegypti. No caso de Oropush, mosquito maruim, também conhecido como mosquito pólvora. Esse mosquito pólvora, doutor, é aquele que fica naquelas partes assim mais úmidas, muito arborizado, aqueles jardins muito fechados, né? Que a gente bate assim no fim da tarde. Isso. Ele gosta muito de floresta, ele gosta muito de beira de rio, mangue, né? Quintais, né? Onde tem folha ajuntada, né? Onde tem material biológico, até onde tem lixo. Né? O maruim, ele também, ele pode perturba, ali viu? Perturba, dentro de roça mesmo. Quem já andou em roça sabe que é o bichinho que perturba. Sim. Agora, e a picada dele dói. Dói. E coça. Sim. Eu já fui picado assim, fim de tarde, por esses mosquitinhos, principalmente beira de rio, né? Esses lugares Exatamente. assim. Né? Agora, doutor, ele só transmite se ele picar uma pessoa contaminada. E aí ele pica uma outra que não foi contaminada e transmite. É assim? Ou ele carrega o vírus com ele? Nós temos 2 ciclos de transmissão, né? Nós temos o ciclo silvestre e o ciclo urbano. Né? No ciclo silvestre, você tem ali o animal no seu habitat natural, né? Ele, na condição de reservatório do vírus, o mosquito vai lá, pica esse animal e aí pica um outro animal e o animal não infectado acaba se infectando com esse mosquito. O que acontece é que às vezes, por que de vez em quando nós temos surtos, nós temos epidemias ou casos isolados de Oropush no ambiente urbano? Porque às vezes o indivíduo vai no ambiente silvestre, vai na mata, é picado, né, por um mosquito que foi contaminado, né, por um reservatório, adquiriu o vírus ali de um reservatório da floresta. Esse indivíduo volta para a cidade e a partir daí ele passa a ser um reservatório e o vírus quando o mosquito faz o que a gente chama de repasto sanguíneo, quando ele vai, né, picar um indivíduo para sugar o sangue do indivíduo. Esse mosquito acaba adquirindo o vírus e quando vai picar uma outra pessoa, passa esse vírus para outra pessoa. Então, resumidamente, os animais são o reservatório na floresta e o homem é o reservatório principal na cidade. Agora, o senhor falou aí que predominantemente são esses mosquitos, mas, por exemplo, esse cidadão foi na fazenda e foi picado lá, né? Aí veio para a cidade. Necessariamente não precisa ter um maruim na cidade para transmitir a doença. Um outro mosquitinho ali pode ter picado ele e transmitiu para outra pessoa, né? Essa pergunta é interessante porque, como eu coloquei, predominantemente é o maruim quem transmite o Oropush. Mas existem outras espécies de mosquito que podem transmitir. E o que está sendo feito exatamente nesse momento pela vigilância epidemiológica? Está se tentando identificar se na nossa região é o maruim quem é o principal transmissor do Oropush. Inclusive teve 2 casos aqui perto, no Baixo Sul, né, que foi Camamu, né? Me parece que teve 2 casos aqui.
Nós já Ilhéus- temos Ilhéus confirmado tava liderando, vários né? casos Vários de casos. Oropouche, Ilhéus vários foi casos. Ilhéus Na 50 e poucos casos. Na nossa região nós já temos Ou vários 150 casos. em Ilhéus. Vários Não, mas eu casos digo com morte. confirmados. Mas com morte foram 2, Com né? morte, até o meu conhecimento, Ah. se isso ainda não foi atualizado, nós tivemos 2 mulheres jovens sem Isso. comorbidades, ou seja, sem doenças prévias, sem doenças que pudessem colaborar com esse desfecho negativo de morte. Nós tivemos 2 casos no nosso estado de morte por Oropouche, em outros estados do Brasil também. E um dado importante, além de pessoas adultas, nós temos também casos da transmissão intrauterina de Oropouche, praticamente confirmado já, aonde houve o feto. abortamento ou morte fetal por conta Quer dizer, da febre do Oropouche. Mas a mãe não foi contaminada e foi A contaminada? mãe foi contaminada. A mãe foi contaminada. E Estava contaminou também gestante, o... e aí houve A morte da a criança. morte do feto Do por feto. conta Mas da é infecção. contagioso, por exemplo, essa febre Oropouche pode passar de uma pessoa para outra? Não, a transmissão é feita do mosquito para o indivíduo. A única maneira, a única forma onde o vírus causador do Oropouche vai ser transmitido de pessoa a pessoa é no caso da transmissão que nós chamamos de transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o feto. Para o feto. Fora isso, não existe Não transmissão existe, né? entre De humanos. pessoa a pessoa, não. Pessoa a pessoa, no caso de Oropouche. Ainda bem, né? Agora, doutor, e pode ter casos de pessoas que venham a falecer, né? Devido a alguma outra comorbidade provocada por essa febre e no momento do óbito o hospital não detectar, ou o laboratório não conseguir detectar que houve essa transmissão primeiro do vírus para que a febre acontecesse e aquela comorbidade que a pessoa tinha fosse ativada, né, no caso. Olha, de uma maneira geral, quando o paciente procura um centro de saúde e é atendido por um profissional treinado, por conta do seu quadro clínico, esse paciente ele vai ter o seu diagnóstico firmado, né? É interessante a gente colocar que as comorbidades elas acabam sendo responsáveis também, um fator corresponsável pela possibilidade maior de complicações, né? Então, uma coisa que acontecia muito no Oropouche, voltando à questão do Oropouche, a gente está falando de complicações, é que a gente tinha muita meningite por Oropouche, encefalite por Oropouche e meningoencefalite como complicação. O que é que a gente está vendo hoje? Hoje em Oropouche a gente está vendo uma alteração dessas complicações e uma dessas alterações que chamam muita atenção são os distúrbios hemorrágicos. As hemorragias, como a gente vê também na dengue. Né? E já se sabe, algo que já está bem definido, é que essas alterações clínicas aconteceram porque houve uma modificação no material genético do vírus. O vírus ele se modificou e adquiriu um novo comportamento mais agressivo, né? Levando inclusive as pessoas à morte e a complicações sérias como hemorragias. Oropouche antes não matava. Até quando havia complicação, o paciente evoluía positivamente e se recuperava. Mas hoje o Oropouche mata. Por quê? Porque o vírus mudou. Assim como nós tivemos aí na nossa pandemia Covid, uma alteração do SARS-CoV, né? Tanto que ele tem o nome de SARS-CoV-2, houve uma alteração genética desse vírus, ele se tornou extremamente agressivo, extremamente transmissor e, por conta disso, nós tivemos uma pandemia. Porque esse vírus aí, o SARS-CoV, ele já existe há muito tempo, já houveram surtos anteriores, já houveram epidemias localizadas anteriores, mas infelizmente, né, há pouco tempo atrás nós tivemos aí uma pandemia também por conta da modificação genética do vírus. Agora interessante que a maioria dessas alterações, então, esse pessoal vem do continente africano, não? Por que isso? No caso... Esse dos macacos não, né? Não, Não necessário, não passa por lá. Você fala no caso
Eu acho A modificação genética, No caso do Mpox, nós temos vários casos na África. Na África. Sim. E também fala-se hoje em alterações genéticas do vírus, né, da varíola M ou Mpox. Isso foi feito um estudo, inclusive, na Europa, aonde a maioria dos pacientes com Mpox, eles tinham não aquelas lesões. Qual é a característica? São lesões que começam em face, mais em extremidade e também pontuais pelo corpo. Na Europa foi feito um estudo onde a grande maioria dos pacientes tinham as lesões nas regiões anal e genital. Então já mudou um pouco o comportamento. E verificou-se também que a maioria, nesse estudo, que tem se visto também aqui no Brasil, é bem provável que nós tenhamos esse comportamento, a maioria dos pacientes eram do sexo masculino. E grande parte desses pacientes do sexo masculino eram homens que faziam sexo com homens. Então, assim, existe uma mudança no perfil do paciente a ser acometido, existe uma mudança genética do vírus, e essas modificações têm sido constatadas ao longo do tempo, através das pesquisas científicas. Agora... Desculpe, porque a pergunta foi sobre a África. Realmente nós temos um número muito elevado de doenças emergentes que começam na África. Mas precisamos lembrar que Covid começou na China. Né? E Oropuxo, o primeiro caso, foi identificado aqui nas Américas. Então, prevalentemente, sim, a gente fala muito Trinidad da e África. Tobago é América Central? Trinidad é América. Uma nação caribenha. É uma nação caribenha. É porque existe também no imaginário humano um preconceito, né? Quando se fala em macaco, não sei o que, se pensa logo na África, né? É um preconceito. Mas olha, aqui no Brasil foi a Bahia a primeira aqui a ter esse caso de Oropuxo. É bom a gente lembrar isso, né? Foi a Bahia o primeiro caso, né? Registrado no Brasil de morte. Esse ano, né? Bem, nós tivemos os dois casos que assustaram realmente o Ministério da Saúde, mas é bom a gente falar que Oropuxo, a distribuição anteriormente, ela ficava mais localizada ali na região norte do Brasil. Né? Os estados do norte eram os estados onde se encontrava ou em surtos, ou isoladamente, ou em epidemias que não duravam muito tempo, a febre, pacientes com diagnóstico de febre do Oropuxo. O que nós temos hoje com relação ao Brasil é que isso se estendeu. E os estados do Nordeste, eles também têm mostrado, né, nós temos casos de Oropuxo nesses estados e, infelizmente, na nossa Bahia, nós tivemos 2 casos de morte. Ô doutor, agora a gente está falando, a gente falou há pouco da África aqui, né? Lá a epidemia mais grave foi da ebola, né? Que é uma ebola que matou muita gente, que inclusive era uma ameaça até, né? Chegou a ser uma ameaça. Sim, chegou a se pensar em que seria uma ameaça mundial. Matou muita gente. A África, ela infelizmente é um continente que sofre muito com essas epidemias, né? Problemas sanitários lá. Cólera também. Desculpe. Cólera também. Na África nós já tivemos muito, né, uma epidemia importante, que chegou inclusive até aqui ao Brasil. Agora vamos voltar aqui à questão daqui de dengue, Mpox e Oropuxo. Não misture, peraí. Dengue, chikungunya e zika. Sim. Mpox é varíola. Isso. Agora vamos ver, tem vacina? Então, vamos lá. Vamos lá. Quero saber pra gente se proteger. Para dengue nós já temos vacina. A dengue nós temos. Né? Não está disponível para todo mundo. Eu vou até lembrar que essa semana, a semana passada, foi um negócio muito triste. O presidente, publicamente, falou mal da Anvisa, que tem que ser rápida para essas medicações, para começarem a liberar essas medicações. Aí a Anvisa respondeu duro. Falta gente, presidente. Falta gente, falta muita gente. O nosso pessoal é pequeno para estar no laboratório, para estar trabalhando.
Então, como é que a gente vai fazer? A Anvisa não pode estar liberando tudo assim de vez. Não, de todo jeito não, mas também não pode demorar muito, né? Não pode Porque, demorar, hoje, mas- hoje as coisas urgem, né? Quer dizer, os laboratórios estão preparando, estão fazendo, mas aí Aí a esbarra Anvisa na demora de burocracia. liberar. É isso que eu quero saber. Essas vacinas, o que é que funciona ou não funciona aí? Então, com relação E a o que é que tem hoje que a gente pode usar? Com relação à dengue, nós temos vacina sim. É. Zika, chikungunya e oropus, nós não temos Não vacina. temos. Com relação a Mpox, existe uma vacina específica para essa varíola, a varíola M. Aqui no Brasil tem já? Existe sim. Mas não tá Agora, disponível se pra vocês todo me mundo, perguntam se existe estoque, não existe A estoque. história aí, tá vendo? Né? Estoque para vacinar a população de população como maneira um todo geral, não tem. nós não temos esse estoque. Tá? Da E eu digo para Mpox, vocês, você fala, da este Mpox. é um problema mundial, não é um problema Só do regional, Brasil. Brasileiro. estadual, nacional, é um problema mundial com relação a essa medicação, assim como foi também com a vacina para Pra COVID, Covid. né? Nós Foi tivemos feito aí às pressas, todo mundo correndo. aquela coisa de não ter para todo mundo, É. né? No momento inicial, nem todos os países Conseguiam foram comprar. agraciados com a vacinação como deveria ser, por conta da falta de estoque. A produção não supria, né, A o que o demanda. mundo precisava naquele momento. É A verdade. falta de insumos, né? Como eles falam, né? Que faltava. A vacina pra fazer da a dengue, vacina, por né? exemplo, está aí, mas não está disponível para a população toda. Foi disponibilizada para a faixa etária de 16 a 20 anos, se não me engano, né? De 13 a 20 anos aí. Mas depois parou também. Mas depois aumentaram essa faixa, não? Não, estava sobrando, as pessoas não estavam indo e para não perder a validade abriram para todo mundo, né? Mas aí também não deu para quem queria, né? Lembrando que calendário vacinal no Brasil, ele muda muito. Às vezes, essa semana aqui você tem um calendário com as datas, de quanto em quanto tem que tomar, qual é a faixa etária. Quando você vai ver na semana seguinte, já mudou completamente. Isso varia bastante no Brasil. E vai também devido à situação, né? O que está mais urgente no momento, né? Tem toda um Agora, histórico. esse caso de vacina, viu, doutor? É Gustavo, né? Isso não? Isso. Esse caso de vacina, tem que tomar, é preventivo, você tem que tomar antes para o mosquito não lhe picar e você não contrair a doença? Ou se você já tiver contaminado, funciona a vacina? Eu não estou entendendo. A vacina, nesses casos, a gente está falando de Preventivo. vacina como prevenção. Prevenção. A vacina é uma das armas que nós temos para prevenir determinadas Porque doenças. se já foi picado, já era. Se não você funciona já foi mais, não vai contaminado, Já você... Porque qual é o mecanismo da vacina? Você toma a vacina para que o seu organismo produza imunidade contra uma determinada doença. No momento em que você já foi infectado por este ou aquele micro-organismo causador de doença, a vacina ela não vai ter a função ela não vai exercer a função que ela exerceria, que é a de prevenção. Agora, aí, a partir do momento que você fica doente, você vai para o tratamento. Agora, É diferente. Prevenção uma coisa, tratamento outra. só para concluir a pergunta dela, doutor, a sua resposta. O cara não tomou a vacina, teve a doença, não morreu. Ele ficou imunizado a partir da doença ou depois que ele melhorar, ele pode tomar a vacina para se imunizar? Ou não precisa? Então, isso aí varia muito de infecção para infecção. Né? Por exemplo, no caso da dengue, nós temos 4 subtipos. Então, se você teve dengue uma vez na sua vida, você vai precisar vacinar para não ter De novo. os outros 3 tipos. Se você teve Mpox, você não vai precisar se vacinar, porque você, ficando bom, você vai adquirir o que nós chamamos de imunidade natural. Existe a imunidade natural e a imunidade vacinal. Tá? Quando nós falamos, por exemplo, de varicela zoster, né, que é causada pelo herpes zoster vírus, nós estamos falando da catapora. Catapora é uma doença que nós costumamos ter ou na infância, no máximo ali na adolescência. Só que existe uma outra forma de manifestação dessa doença que é localizada e que pode acontecer num dado momento, quando a imunidade do indivíduo já não vai bem. E aí,
se pergunta, e no idoso, por que que acontece? Exatamente porque o sistema imunológico envelhece também. Então, no momento em que nós temos um sistema imunológico envelhecido, um sistema imunológico deficiente, por um outro motivo, que não a idade, né, o indivíduo ele pode desenvolver herpes zoster, que é o mesmo vírus que causa a catapora. Nesses casos, né, para se evitar uma segunda manifestação do vírus, também se indica a vacina. Então, nós temos aqui cenários bem distintos. Em dengue, você vacina se tiver uma vez? Sim, vacina. Em mpox, você vacina se o paciente já teve a doença? Não, você não vacina porque o paciente já está imunizado. No caso de herpes zoster, a pessoa teve contato com o vírus, vacina sim. Então, vacinação, você tem que ter critério para definir se o indivíduo que já teve a doença precisa ser vacinado ou não. Porque em muitas situações o indivíduo vai adquirir, na maioria delas, ele vai adquirir o que nós chamamos de imunidade natural. Não vai precisar da vacina para ter imunidade vacinal. Então, doutor, a gente que está chegando à idade mais avançada pode tomar de novo a vacina anti-catapora, que evitaria a herpes, no caso. Exatamente, herpes zoster. Tá certo. Alguma pergunta Agora, mais? essa herpes zoster, assim, ela não tem cura, tem? Ou ela só tem tratamento? Como é que funciona? Então, o que é que a gente fala da herpes zoster, né? E por que ataca? Desculpa, que ataca mais assim na região do rosto? Sim, Não, às vezes assim, herpes zoster ela aparece em várias partes do corpo. Ah, ela pode aparecer em várias partes do corpo, no tronco, na perna, né? Ela sempre aparece em faixa correspondendo ao nervo que ela vai acometer, né? Existem outros tipos de herpes. Nós temos a herpes simples, né? Que é a herpes labial, a herpes genital. Que dá Aí na é um outro mucosa, tipo né? de herpes e é um outro tipo de vírus. Tá? Que não tem nada a ver Que é com o tipo, essa. é o herpes simples vírus 1 e 2. Mas são que dois tem a ver tipos, com a na imunidade verdade. também, né? Tem a ver com a imunidade também. Sim, né? agora a questão, tem tratamento, tem cura, como é? Então, o que é que acontece com herpes de uma forma bem específica? O tratamento, existe o tratamento medicamentoso, mas é importante se saber que não existe o clareamento total da infecção. O vírus ele vai permanecer no organismo do indivíduo para toda a vida dele. Tá? O que é que se tem? Se tem o controle. Tá? No caso, vamos falar aqui da herpes simples. Né? Qual é o controle? O paciente teve a manifestação, tem um antiviral que você vai usar, né, para que o paciente tenha o vírus suprimido no seu organismo. Tá? Existem pessoas que têm o que nós chamamos de imunidade natural contra o vírus. Tem gente que tem a infecção pelo vírus da herpes, tanto da herpes simples como da herpes zoster, e nunca vai manifestar a doença. É uma imunidade natural da pessoa. A pessoa ela tem aquele sistema imunológico combativo capaz de evitar que o vírus se manifeste como uma doença. Existem outras pessoas que não. E o que é que vai acontecer? Neste momento, entra-se com um antiviral. Esse medicamento é garantia de que a pessoa não vai desenvolver de novo herpes? Não. Que não vai voltar, não? A pessoa pode sim, porque ela não tem o sistema imunológico adequado para se defender do vírus. E aí vem uma coisa que é muito importante. Em situações de estresse, quando a pessoa dorme pouco, quando a pessoa trabalha demais, né, também. Quando a pessoa trabalha demais, quando a pessoa bebe demais, quando a pessoa come mal, né? Quando a pessoa adquire, por exemplo, o HIV, que tem a sua imunidade diminuída, quando a pessoa toma imunossupressores, pessoas que têm doenças autoimunes, pessoas com câncer, diabéticos não controlados, né? Pessoas idosas, quando essas pessoas, elas, por conta do sistema imunológico, está debilitado em função da sua condição clínica, quando essas pessoas são portadoras desses vírus, elas terão a doença manifesta. Tanto que, com relação ao HIV, uma das primeiras manifestações do HIV em muitos pacientes é a herpes zoster.
Tá bom, doutor. Só para encerrar, é transmitida no beijo, no contato também, quando ela está Então, ativa na pessoa? herpes simples, no caso, né, que é a herpes labial, vamos chamar de herpes labial, é transmitida pelo beijo, sim. É transmitida se você beber no copo de uma pessoa que tem a doença em atividade. Tá com a lesão no lábio, a pessoa tem que separar as coisas dela, evitar beijar, evitar encostar no outro, porque pode passar. A mesma coisa a herpes genital. Contato sexual sem proteção pode fazer com que a pessoa adquira a herpes genital por conta deste contato. No caso da herpes zoster, né, raramente a pessoa com herpes zoster vai transmitir para uma outra pessoa. Agora, o desenvolvimento da herpes zoster vai depender se você teve catapora no passado, tá? Ok. Ô, doutor, só para a gente finalizar, Toné, que o tempo já está estourando, né? Existe alguma maneira, fora da vacina, da pessoa evitar mais esse tipo de viroses? Tomando muito líquido, tomando vitamina, aumentando sua imunidade, isso ajuda ou não? Não tem nada a ver, só tem a vacina mesmo? Bem, então, além da vacinação, né, os nossos hábitos são muito importantes para que evitemos adquirir essas doenças, né? É aquela velha história que a gente sempre fala, né? No caso das arboviroses, usar roupas fechadas, evitar lugares onde aconteceram surtos, né? Se você vai para um lugar onde você sabe que tem mosquito, fazer isso aí, se preservar, usar também repelentes, né? É muito importante também, né, manter o ambiente limpo, né? Evitar os criadores dos mosquitos, né? Com relação à dengue, a questão da água parada, com relação ao maruim, você evitar o lixo, as folhas acumuladas, né? Uso de mosquiteiro, uso de tela, né? Nesses casos. No caso das doenças como herpes, por exemplo, a questão né, proteção sexual, quando é herpes genital, né? A questão de evitar o contato com materiais contaminados, né? Com objetos contaminados. Né? No caso do Mpox também, evitar o contato com a pessoa. Mpox também é transmitida sexualmente, então evitar o contato sexual. E mesmo com o uso de preservativo, no caso do Mpox, o risco de se adquirir a doença continua porque as lesões estão em outras partes do corpo, não só na região genital. Então, assim, os nossos hábitos são os nossos defensores. Além da vacinação, os nossos hábitos são aqueles que vão nos proteger dessas doenças que têm aparecido aí com uma certa frequência, não só na nossa região, mas no mundo como um todo. Ok, doutor. Muito obrigado por o senhor ter vindo aqui ao programa. O esclarecimento foi muito bom, positivo. Especialista gostei. aí na infectologia. O senhor é professor também de medicina? Não? Eu já fui professor de parasitologia, mas hoje, assim como também essa questão de plantões em UTI, eu meio que tá dedicado dei só uma ao parada. trabalho. Hoje eu trabalho como coordenador de comissões de controle de infecção hospitalar, também como interconsultor, faço interconsultas de infectologia, trabalho no meu consultório. Seu consultório fica onde? Fica em Ilhéus. Ilhéus? Que lugar? Fica em Ilhéus, na Clínica Médico Center, no centro da cidade, na sala 2. Certo. Basicamente é isso. Trabalho também na vigilância epidemiológica com educação continuada. No município de Ilhéus também? No município de Ilhéus. Então, o que é que acontece? Quando essas doenças aparecem, a gente dá o treinamento tanto para a classe médica quanto para a classe de enfermagem, para os profissionais de saúde de uma maneira geral, para que eles estejam treinados e estejam informados e saibam identificar cada uma dessas doenças para que o paciente não saia da unidade de saúde sem o devido diagnóstico. Isso é muito importante. Obrigado, viu, doutor? Obrigado Parabéns. a vocês também. É sempre bom estar aqui, não é a primeira vez que eu estou. E até a próxima. Se Deus quiser. Sempre bom informar o nosso público, né? Porque fica todo mundo preocupado com essa quantidade de viroses Ficar que tem de aí. olho aberto, porque tem muita coisa surgindo aí, muita coisa nova, todo dia surge uma coisa. Você tem que ficar atento para esclarecimentos como esse, para você tomar cuidado cuidado e prevenção, né? É isso aí. Bom, o tempo estourou, tá vindo aí a Thaís Santana com o Alerta Cidade, não vai dar tempo de mostrar os gols aí do Campeonato Brasileiro. Da rodada, né? O Bahia empatou sem Só gols. porque a gente ganhou. O goleiro do Botafogo foi o maior destaque do jogo. Só porque a gente ganhou. E o Flamengo ganhou uma ontem, né? Ganhou do Bragantino.
mas o líder é o Fortaleza. Parabéns ao Ceará, eu acompanhei uma festa lindíssima, o torcedor do Ceará fez, muito merecido. A gente torce para isso, né? Para mudar um pouco o eixo das coisas, né? Fica só Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Aqui no Nordeste só o Bahia foi campeão brasileiro 2 vezes e o Sport Recife, né, foi campeão uma vez aí, mas um título muito questionado. O Flamengo questionou aquele título, que na época era taça verde, taça amarela, e o Sport ficou sem o mérito. Mas eu torço aí para que o Fortaleza, né, que está bem preparado, está um time muito bom, consiga aí, quem sabe, conquistar dessa vez. Toné, mais alguma coisa não? Não. Um abraço. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Olá, que Deus abençoe sua vida. Eu sou o Bispo Romero e eu estou passando aqui para mostrar ao Senhor e à Senhora o que tem acontecido na Igreja Mundial do Poder de Deus aqui em Salvador, na Bahia. Acompanhe comigo e eu já volto. Mostra como estavam os pés dela, por favor, produção. Qual o seu nome, querida? Adete Tavares. O que foi aquilo? Depois de algum tempo, descobriram que eu estava com erisipela, mas sofri um bocado. Quanto tempo? Mais de 3 meses. Aquela mesma perna ali que está daquele jeito, é essa daí agora? É. Mostra agora o antes e o depois, como está aí, produção, mostra. Olha lá, gente, o tamanho do cara, meu Deus do céu. E olha como está agora. Agora eu estou curada, né? Cadê o inchaço? Foi pro inferno. E a erisipela? Também. E aquelas dores insuportáveis? Insuportável. Sumiu tudo. Não aguentava nem abaixar o pé. Glorifica a igreja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, voltamos com o poder sobrenatural da fé. Eu vou orar agora pelo Senhor, pela Senhora e declarar a bênção de Deus sobre sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te invoco para te pedir a tua bênção sobre cada telespectador. Que o Senhor visite o desempregado, o enfermo, abra portas, cure, liberte e restaure. Dê a vitória a essas pessoas. E que aonde esta oração chegar, que venha chegar também a tua bênção, o teu socorro, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro.
Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas.